Seja bem-vindo a mais um episódio do Badalando Podcast. E já me deixa muito feliz ter você aqui, nossa audiência, acompanhando todo esse trabalho. Já são mais de 45 programas aqui com vocês, com diversas histórias de gente que faz e acontece no nosso estado. Nos deixa muito feliz. Todo episódio a gente sai com aquela sensação de dever cumprido, porque a gente vem entregando para vocês histórias incríveis de grandes sergipanos, de grandes sergipanas, que tem realmente uma história não só inspiradora, mas de muita contribuição. E eu sempre digo para você, ó, você vai assistir os nossos episódios, deixa separado papel e caneta, porque vai vir muitos insights. Sempre os nossos convidados, na trajetória deles, sempre acrescentam algo que você possa estar em dúvida, de conhecimento principalmente. Então eu fico muito feliz de Abadalando estar cumprindo, né, essa função e estar junto com vocês aí há já mais de 45 programas, certo? Bom, eu sou David Gonçalves, estou aqui sempre com vocês, né, seja às segundas, seja às quintas. E hoje a nossa convidada é muito especial, uma responsabilidade inclusive para mim muito grande, porque é uma mulher negra com uma experiência de mais de 30 anos na vida pública, com serviços prestados. Já foi deputada estadual, já foi vereadora, já assumiu diversas secretarias, tanto do governo, tanto do município. Tem uma grande identificação com a área da cultura, então a gente já se viu, já conversou, já fez diversas coisas juntas. É uma pessoa muito sensível a toda essa luta que a gente que trabalha na cultura, a gente desenvolve, na assistência social principalmente, tem muito serviço prestado. E vem aqui, né, contar essa trajetória de uma mulher forte, de uma mulher que teve que vencer muitos preconceitos, muitas barreiras, mas sempre teve ali com opinião forte, com opinião sempre presente e sempre desenvolvendo, né, todo aquele trabalho que ela vai contar aqui para vocês, vocês vão entender. Mas sem mais delongas, queria que vocês recebessem com muito carinho, com muita felicidade, professora Conceição Vieira. Ô, querido, como Que vai? felicidade receber a senhora aqui, Um viu? prazer, viu? Eu De gosto estar sempre de aqui com pegar você. no início da mão dos meus convidados pra gente fazer essa transmissão de energia. É Que eu sempre importante. falo que aqui não é uma entrevista, mas é um papo. Eu também não faço muita pauta, porque eu gosto de ir conhecendo junto. A gente vai desenvolvendo esse papo e a minha audiência adora, porque a mesma reação que eu tenho de ir conhecendo, obviamente, a gente já se conhece, a gente já entende um pouco da trajetória, mas eu não tenho dúvida que eu vou me surpreender a cada passo para contar essa história. E essa vai ser a mesma reação que as pessoas estão nos assistindo. Oh, obrigada, viu? Então, gente que faz acontecer. Então, e eu ser convidada, já fico gratíssima, né? Por isso, por essa deferência, por essa visão com relação à minha pessoa. E é uma felicidade poder bater esse papo, trocarmos ideias Não, e e é muito importante, assim, pra gente que tá trabalhando, tá lutando aí pela nossa cultura, né, pelos nossos artistas, nesse movimento não só da música, mas dos eventos, da cultura no geral, e ter a senhora conhecendo as nossas instalações, né, conhecendo os nossos estúdios e tal, e tendo esse feedback positivo. A senhora tem bastante experiência, já viu muita coisa, né? E ter a senhora aqui é uma prova que a gente tá no caminho oh, certo, né? então, obrigada mais uma vez. E eu já tive extraoficialmente, mas oficialmente, assim, na pose aqui, batendo esse papo, né? Com essa ornamentação maravilhosa, com esse carinho seu. Você é uma pessoa, assim, muito determinada, né? Envolvida com as suas questões artísticas, culturais, mas procura dar sempre, fazer a inclusão de demais segmentos, né? Da área da cultura naquilo que você está fazendo, naquilo que você acredita. Então, eu estou feliz por estar sendo incluída nesse rol, né, das pessoas que estão tendo a oportunidade de vir bater esse papo. Com certeza, eu Então, nós estamos. agradeço e vamos saber, quero saber essa trajetória. Eu gosto de fazer uma linha de tempo com meus convidados para que dentro de, porque a senhora é muito
bem reconhecida sobre os feitos, sobre os trabalhos prestados, mas às vezes todo mundo não vê o início, né? Acha que, tipo, a senhora nasceu privilegiada, já teve um jeitinho ali, foi fácil, mas porque às vezes as pessoas não conhecem a É trajetória. verdade. E aí eu queria primeiro que a senhora falasse, a senhora sergipana, né, já nascida em Em Aracaju. Aracaju, e aí eu queria entender como é que começa essa trajetória, como é que a senhora inicia, né, o trabalho até chegar na vida pública. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho pra gente. Ok, querido. Então, primeiro isso. Muita gente acha que eu sou de Japaratuba. Então, eu sou de Aracaju. Nasci na maternidade do Santa Isabel e morava na Avenida Coelho Campos. Meu pai e minha mãe moravam ali. Morei até os 5 anos. Depois meu pai faleceu, quando eu tinha 6 anos. E fomos morar no Santo Antônio. Eu me criei no Santo Antônio, no pé da ladeira, né? Que massa. Ali bem de juntinho do Santo Casamenteiro. Rapaz, eu pedia tanto, mas não aconteceu, não. Então, solteira, né? E estudei sempre em escola pública. Daí do Santo Antônio, eu fiz uma opção depois que já estava na faculdade. Eu estudei em escola pública e... Olha, eu cheguei a estudar em escola, na primeira série, multisseriada. A escola Abdias Bezerra, do município, no pé da ladeira de Santo Antônio. Hoje é a sede do Emboaça. Ah, legal. Ali era uma escola de uma sala só. E estudava menino de primeira e segunda série, juntos. Então, pela manhã e terceira e quarta à tarde. Eu comecei estudando ali, primeira e segunda série. Dali eu fui para o Roberto Simonsen, que é do SESI. Então, foi quando estava surgindo essa atividade mais forte do SESI com relação à educação. Sim. E o superintendente era o Dr. Paulo, pai de Luciano Barreto. E a primeira diretora desse trabalho de educação e tal do SESI era a Gléia Fontes. Então, Caramba. que já era assim, como ela é hoje, né? Já era, Com uma né? visão transversal, com uma visão também integral da educação. Então, a gente estudava o dia inteiro lá. Então, estudava pela manhã as matérias curriculares e estudava, e já era por área. Eu tinha professor assim, um de português, um de matemática, olha, lá na minha infância, aos 7 anos de idade, 8 anos de idade, 8 anos. Porque hoje é um professor só pra tudo, né? E à tarde você tinha um que é quem fazia seu reforço escolar, suas tarefas daqueles outros da manhã por área. Então você tinha um integral, professor, e os outros por área. Então, e nós tínhamos já a arte, né? Tinha arte, sabe, já era tudo muito integrado. Tinha trabalho com as mães, era chamado Clube de Mães. Então, as mães tinham que ir semanalmente para a escola e tal, para saber da vida das meninas e para mudar também a sua vida, as suas opções. Sim. De trabalho, aprender a cozinhar, aprender a cuidar, aprender. Então, eram coisas de formação para as mães dos alunos dali, do Caramba. Roberto Simonsen. E uma abordagem até Atual, né? atual, porque, querendo ou não, aquele ambiente da escola, e se questiona muito hoje em dia, né? É o papel da escola nessa família, primeira né? formação entre a escola e a família, né? Porque é bem interessante quando a Era senhora bem fala que, tipo integrado. assim, você tinha aula até de atividades domésticas para ajudar, que interessante. Fazia para as mães, isso. Então, era uma coisa interessante, e aproximava muito a família. Daí, eu fiz o exame de admissão. Sim. Para o Instituto de Educação Rui Barbosa. E aí? Então, é escola normal, né? Aí fui aprovada, porque naquela época era um vestibular, não tinha vaga era limitado, chamava né? ginásio, né? Não tinha vaga para todo mundo que terminava a quarta série. Então, você fazia um pequeno vestibular, que era o exame de admissão. Fui para o Instituto Rui Barbosa e terminei a 8ª série, que é como se fosse fundamental hoje, o 9º ano. O 9º ano, E aí, minha mãe disse, filha de gente pobre, principalmente de mãe viúva, tem que ser professora. Você tem que estudar pedagógico, você tem que continuar na escola normal. E eu não queria, chorava. Não quero ser professora, aquela coisa. Nessa época, a senhora pensava em ser o quê? Tá, assim? eu queria ser psicóloga, geóloga. Eram as coisas assim. E eu dizia, como é que eu vou fazer isso tudo, tendo que trabalhar cedo? Eu botei na cabeça que eu precisava trabalhar cedo para ajudar minha mãe. Minha mãe me criou costurando, a minha e minha irmã.
né? Eram 2 irmãs. Era só você e mais Só, irmã? porque meu pai morreu, eu tinha 6 anos, ela tinha 4. Caramba. Aí, o que acontece? Aí deu uma enganadinha na minha mãe. Eu fui pro Ateneu, me matriculei lá. Mas, rapaz, veio um castigozinho. E daí a pouco, o Ateneu disse, quem mora do Olímpio Campos para cima, para a Zona Norte, vai estudar no Castelo Branco. Estavam construindo a escola, Castelo Sim. Branco, no bairro Industrial. Aí disse, nível médio, que era o 2º grau, vai para o Castelo Branco. Quem mora da Olímpio Campos para oeste, vai para o Costa Silva. Aí eu fui para o Castelo Branco, por ex ofício. Me botaram no Castelo Branco, eu não tive o gostinho de passar no Ateneu. Eu amava a escola normal, mas eu não queria ser professora. Agora, ironia do destino, eu fui para o Castelo Branco e fui para a sala de aula. Então, eu comecei a fazer reforço escolar. Sim. Então, minha mãe tem razão, que você conseguia trabalho se dedicando à educação. Entendi. Então, eu fazia reforço escolar. E já era remunerado? Já era remunerada. Era pouquinho, mas já era remunerada. Isso com quantos anos? É como se fosse... Vocês são? que eu tinha, tá? Não posso nem dizer. Porque hoje é proibido. Hoje minha mãe ia ser punida. Eu comecei a fazer reforço escolar da pré-escola com 14 anos. Caramba. Com 14... Ah, mas eu comecei a trabalhar com 15, por exemplo, quando eu era menor aprendiz. Que você poderia, como se fosse né? assim, Como seria... como se fosse até isso 18 aí. anos você pode ser menor aprendiz, de 15 Aí pra eu cima. fiquei de 14 anos a... Pronto, e fui trabalhando em várias escolas particulares. Então E a senhora depois dava aula de quê? fiz vestibular. Não, aí era Geral. né? Certo. Aí depois fui para o Alfredo Montes, também era geral. Depois dei aula voluntária, sem receber dinheiro, no Major Viana de Carvalho. Era uma escola que era mantida pela instituição espírita, o Centro Caminho da Redenção, que ainda tem hoje. Estava faltando professor, eu sempre fui assim também, desde cedo. Queria me dedicar a ajudar alguém. Sim. Aí fui dar aula lá sem ganhar. Pra mim é muito notório que o lance da senhora é pessoas. É pessoa. É se oportunidade relacionar para a vida das pessoas. E tá desenvolvendo as Tá. pessoas, né? Aí eu fui ser voluntária lá. Eu fazia isso, um turno, outro turno eu trabalhava ganhando. E final de semana, que eu não ia para a praia, só ia para a praia um final de semana. Os outros eu ia fazer campanha do quilo. Pedia na sacolinha, na porta do povo, ajuda para levar para orfanatos, que chamava orfanatos naquela época. Levava para asilo, levava para... Então, aquela distribuição, aquilo que se arrecadava, se entregava. Semanalmente. Eu passava 3 finais de semana fazendo isso e só ia para a praia um. Entendi. Então, sempre fui muito preocupada com isso, né? Da ajuda. Então, e é isso. Eu já fiz o ensino médio já trabalhando. Outra assim, coisa. Essa experiência já, né, trabalhando, né, lidando com as pessoas, então ficou muito claro que, de fato, a vocação de hoje em dia, a vocação, né, não só na política, mas realmente como professora e seguir. A política foi depois, foi um negócio que, sabe, não foi... Eu não me tornei assim porque era política. Eu era da minha vida, do meu jeito, eu não queria nem ser política. Então, enfim, eu estudava à noite. Com 15 anos, 16, 17, eu estudava à noite. Todo mundo parecia que era a idade de meu pai e minha mãe na sala. E eu lá, né, uma guria. Só que eu era altinha, né? Aí passava por gente mais velha. Sim. Mas eu era uma guria estudando à noite e trabalhando de dia. E fui para a faculdade, fiz geografia. E lá foi outra coisa. Na Universidade Federal. Me tornei a primeira secretária do Diretório Acadêmico de História e Geografia na ditadura, né? Assim que a ditadura deu uma aberturazinha, eu fui a primeira secretária do Diretório Acadêmico das 2 faculdades. Não era do Diretório Central, não, era da parte de História e Geografia. E nessa época, assim, quando a senhora conquista isso, nesse período tão complicado que era a ditadura, acredito que já deve ter sido mais uma batalha das várias que a senhora já traçou na vida. E eu vou lhe dizer uma coisa que eu nunca falo, assim, nunca falei, né, para a sociedade e tal, mas nós constituímos, eu e alguns colegas, e sob a coordenação na época de Francisco Barreto, Chico Barreto, formamos uma comunidade, né, de jovens que trabalhavam tal, e se dedicava a filosofia assim, da yoga. A gente queria estudar
meditar e tal, e mais se dedicar às comunidades, então ajudar as comunidades. Aí nós fomos morar, montamos a comunidade no Mosqueiro, logo depois em Areia Branca, então tem uma comunidade forte lá. Então, nós cuidávamos das pessoas, eu cuidava de tudo, de saúde, de alimentação, porque na comunidade tinha padaria, tinha farmácia, Era? tinha enfermaria. Que Era um negócio muito bom, sabe? Muito, muito forte na nossa vida. E e cedo também, como eu já tinha passado por essa experiência dos meninos menores na escola, Sim. quando eu estava com 19 anos, já estava dando aula na oitava série, na sétima série, no nível médio. Que tem, que tem gente que diz assim, Conceição, fala a verdade, você tem 100 anos. O que você disse que começou a dar aula assim cedo. Depois você foi para essa comunidade, disse que foi 18 anos voltado com essas coisas, olha, da Sim. comunidade. E você deu aula a uma missão de gente, olha, é assim, olha, Eusa Missano, Alcides Leite, foram meus Sim. alunos. Caramba, Então, que massa. sabe, sabe quem é Pastor Antônio dos Sim. Santos? Olha, uma grande parte já era mais velho que eu dava aula de geografia econômica, com 20 anos, Caramba. 19. É que a senhora começou cedo Então, também, né? comecei. Aí quando eu digo isso, todo mundo ri. Não, conta a verdade. Que É. você... Mas tá conservado. Eu espero chegar aí também nessa longevidade. Então, nós montamos essa comunidade, moramos lá, era um negócio assim muito sério, de muita disciplina e de muita dedicação. Então lá eu cheguei a fazer até parto, né, Caramba. na comunidade. Fiz uns 3 ainda, Foi mesmo. partos. Mas eu não gostei da Não experiência. gostou, né? Imagina. É uma maravilha, né? Você poder contribuir para dar à luz, né? A um ser e tal. Eu sou muito ligada nessas questões da existência, mas eu ali com a mão na massa eu não dei certo. Sangue, né? Aquele, né? E você fica tenso, preocupado, né? Sim. Se tiver alguma coisa e tal. Enfim, mas foi assim, a época da comunidade. Então, meus filhos são filhos também e filhas desse momento da comunidade. A senhora Então, são tem filhos do coração. quantos filhos? Eu tenho 2 filhas gêmeas e um filho. Que inclusive o seu filho tive o Zanoni, prazer. O Zanoni estudou comigo bastante tempo lá no Atlântico, na Atalaia. Colégio Atlântico. É, Colégio Atlântico. Conheceu, Professor né? Niceu, professor Niceu. Gostava muito dele, Niceu. Finado professor Niceu, era gente boa demais. Era. Aí de vez em quando me chamava para dar umas palestras lá. Né? Exatamente, exatamente. E Zanoni mais acanhadinho, ficava, não, porque minha mãe, ele me lembra assim que ele, né, porque acho que a senhora na época era deputada, eu acho. Acho que vereadora. Vereadora. E aí ele ficava assim, não, minha mãe é vereadora, mas Meio ele ficava meio né? envergonhado e pois tal, agora mas tá gente querendo boa. ser vereador. Né? Em São Que Cristóvão. massa. Tá querendo... Não, e leva jeito. tá na pré-campanha. E tá no sangue aí, tá no sangue. E aí, veja, aí a senhora, então, tem essa passagem na comunidade, e aí acredito que na comunidade, além de todo esse serviço prestado de conviver dessa maneira diferente, né, Sim. numa outra perspectiva, a senhora cada vez mais vem aflorando esse lado da política. Como é que saiu da comunidade para a política, né? Então, com 18 anos eu fiz um concurso também do Estado e fui aprovado no governo de Augusto Franco para trabalhar em órgãos públicos e eu fui colocada na Assembleia na época, então fui funcionária da Assembleia. Então isso também para mim foi um prazer. Eu saí da Assembleia revisora de debates, renunciei depois para ir morar na comunidade. Caramba. Eu era professora de geografia do município e renunciei também para ir morar na comunidade. Larguei os empregos todos, né? Então minha mãe teve uma tristezazinha porque me criou viúva com tanto sacrifício, né? Ousando a fazer coisas, porque essas opções assim, você vê muito na classe média, mas na classe mais pobre, filha de mãe viúva, assalariada, dizer que vai morar em comunidade, não sei o quê, muito... Sendo ainda uma mulher negra, naquele tempo, naquele que tempo, aí a gente, não né, é fácil. se hoje já é difícil, imagina naquele tempo. É verdade. Mas eu era professora já com 19 anos, 20 da maioria dos vestibulares, dos pré-vestibulares de Aracaju. Trabalhei do Dom José Tomás ao Colégio Salvador. Salvador foi pouco tempo, porque já estava me preparando para ir para o mestrado. Sim. Aí cheguei em casa e disse, minha mãe, não vou mais para o mestrado. Vou largar tudo e vou morar numa comunidade. Olha que coisa. Coitada, como sofreu. Mas acredito que depois ela deve ter ficado muito orgulhosa porque fez parte do seu processo de chegar onde você chegou. É verdade. Então, ela ficou muito sofrida na época, tal, mas depois ela foi compreendendo. Aí minha irmã que teve que segurar lá as broncas em casa para ajudar minha mãe, né?
Eu disse, eu vou lhe ajudar a você conseguir 2 empregos. Aí um você vive e o outro você ajuda a minha mãe. E assim tem sido a vida. Então eu depois saí da comunidade, 18 anos depois, e por pensar em fazer um trabalho de educação integral, Sim. foi uma divergência metodológica. A direção achava que devia ser só para filhos da comunidade, e eu achava que essa escola, essa proposta de educação integral, deveria ser aberta para a sociedade. Quaisquer pessoas poderiam estudar, e os meninos se pagaria relativo a mensalidade ao que ganhasse a família. Então, quem não ganhasse quase nada não pagava. Quem ganhasse um pouquinho mais, pagava um pouquinho mais. E assim, socializando, né? Então, uma escola integral, que é diferente de escola de tempo integral, embora eu sonhe muito que a escola de tempo integral, hoje tão falada, tão divulgada e importantíssima, né? Que são as escolas, alguns chamam de excelência, né? Que estão na vida pública hoje, da educação brasileira, e aqui em Sergipe, nossos governantes têm dado uma atenção real à escola de tempo integral. Então, a escola integral é porque a preocupação é que ela trabalhe os 3 principais constituintes humanos. Então, trabalha a sua mente, então, as matérias curriculares, conteúdos e tal. Trabalha as suas emoções, então tem que ter coisas ligadas à arte, à cultura, a mexer com a terra, a criatividade e atividades da socialização, então da convivência com o outro. Então, se o seu foco na educação for o físico, o mental, o emocional, você já está com meio caminho andado. Aí, para completar, e não é completar porque é menor, mas trespassa todos os outros 3, que é a questão da consciência da espiritualidade. Então, a educação tem que passar pelo físico, pelo emocional, pelo mental e pela transversalidade da tomada de consciência para ser humano, da tomada de consciência para entender que a vida é espiritual. Então, que nós temos uma prestação de contas na vida, aí, diante do Pai, diante da criação. Então, tudo que você fizesse aqui na Terra deveria ser tudo muito antenadozinho, ligado a essas 4 áreas. Sim, eu acho que As isso 6. aí resume basicamente o processo que a sociedade, a gente como seres humanos, seres que convivem em sociedade, que deveria realmente ter essa preparação. Né? É E é importante a verdade. senhora falar desses 4 pilares, porque hoje se fala, né, é uma sensação que eu tenho, que se fala muito de educação, muito hoje Conteúdo, só né? conteúdo, livro, É. os saberes das matérias, É. sabe? E hoje se fala muito em saúde mental, hoje se fala muito em criatividade, socialização, sabe? Eu me lembro, por exemplo, teve uma passagem minha que eu nunca fui o melhor aluno da sala, sabe? Nem eu. E aí, eu me lembro que eu fiquei em recuperação na escola. Eu, assim, eu nunca fui de família rica também, nem nada, mas assim, sempre estudava no coleginho de bairro e tal, sabe? Sim. E aí eu fiquei em recuperação uma vez, minha mãe botou na escola pública no outro ano, que foi a 7ª série. E aí eu estudei no colégio Manuel Luiz, que era, acho que é da prefeitura, né? Ali na Manuel frente. Luiz é Manuel no Luiz estado. é do estado, né? É. Pronto. Aí Manuel Luiz era Pedro Pedro Calazans. Calazans, Com a exatamente. Praça da Bandeira. Isso. É um Estudei colégio ali, é antigo, tradicional do estado. Estudei ali e lá eu tomei um susto porque na grade tinha uma matéria de sociedade e cultura sergipana. É. Que coisa, hein? Entendeu? Que maravilha, né? Esse momento foi muito importante E hoje a gente não tem mais educação. isso. É. Sabe? Precisa uma revisão muito grande que não passa pelos estados individualmente, passa por uma política realmente nacional. Mas essa questão, a senhora acha que tipo é só tratada a nível federal, a nível estadual? Porque eu acho que municipalmente, dentro das escolas do município, acho que pode se ajustar alguma coisa nesse sentido. Pode, mas você tem, de qualquer forma, uma referência, né? Você tem um currículo básico, né? Nacional. Então, que deve ser seguido. Você pode até agregar mais coisas, mas tem um básico. Sim. E acho que tem muita gente, muita cabeça pensante aí ligada a essa questão de ampliar as concepções de educação. Sim. Então, hoje ou amanhã, isso tem que entrar de uma forma muito forte. A gente tem que tratar dos valores humanos para existir. Isso não diminui a sua intelectualidade, isso não diminui
sua relação com a internet, com a tecnologia da informação, que fica dizendo, não, o negócio é viajandão. Não, você tem que agregar, você tem que juntar. Porque a tecnologia pela tecnologia sozinha não lhe agrega nada como ser humano. Sim. E você precisa crescer humanamente, você precisa tomar consciência para que a gente construa realmente uma sociedade de mais tranquilidade. Quando a gente vê, David, essas violências tão fortes com relação à mulher ainda, é porque faltam essas coisas na base, na formação. Quando a gente vê as questões raciais tão fortes, só sabe quem passa. Quando você sabe o olhar que você recebe em alguns lugares, a falta de oportunidades. Suponha, está numa mesa, aí você dá a primeira opinião numa coisa. Aí todo mundo olha um para o outro e diz, pô, como é que ela tem essa ideia? Mas não diz nada, fica todo mundo caladinho. Aí meia hora depois alguém, e se for homem, melhor. Um homem branco dá aquela ideia do que você deu. Pegou aquilo que você disse e pronto. Deu uma floreada. Aí o povo, epa, olha, esse cara é o melhor. É assim. É complicado. Então são coisas que só sabe quem está na existência, quem está passando, quem está, sabe? Você entrar numa loja e achar que você não tem condição de ter aquilo, né? Hoje não, me tornei uma pessoa pública, uma referência no Estado, né? E todo mundo conhece, né? Eu não conheço todo mundo me conhece. Mas o começo, né? Como é que foi? Né? Como é que eles viam, né? Como é que as oportunidades chegavam? Porque a gente acha assim, tudo bem, então o homem e a mulher negra devem ocupar espaço, mas não deve se destacar. Pode ser, mas não pode ser a referência. Entendi. Entendeu? Pode até estar ali para mostrar que é democrática a relação e essa sociedade. Quer seja na cidade, quer seja no estado, quer seja no país. Mas para ser uma referência, então nós também não podemos ficar fechados a só tratar das políticas e dos interesses desse segmento. Nós temos que ocupar esses espaços como homens e mulheres negros e de fazer desse espaço um espaço que transcenda as nossas dificuldades existenciais e mostre para a sociedade que nós temos condições de oferecer oportunidades a todos e todas. Não, mas perfeito. por que é que se vê assim? Porque também, o que é que você vê no outro? Você falou, deixa eu voltar só uma coisinha. Você falou, o município pode mudar? Eu me lembrei da Escola da Pedagogia Waldorf que tem no município de Aracaju, lá no 17 de março. Certo. Então, a Pedagogia Waldorf foi uma coisa impressionante. É como se fosse essa educação integral, com uma outra terminologia, mas é isso. Então, ela é baseada nos setênios. Então, uma forma de educar os meninos, de ensinar os meninos de 0 a 7 anos, outra de 7 a 14 e outra de 14 a 21. Então, é uma pedagogia impressionante e interessantíssima, uma referência que você diz assim, mas ela é elitista. Foi na Alemanha que o cara que começou a pensar nisso. Mas aqui no Brasil tem, eu fui ver essa experiência na favela de Botucatu, na favela Rosa Azul, em São Paulo, na zona rural, em Botucatu, em São Paulo. Fui ver num bairro também chique de São Paulo, numa escola realmente de classe média. O que era essa experiência vivida em diferentes segmentos da sociedade. Então, e aqui, o prefeito Edivaldo, quero até parabenizá-lo, porque, e o secretário, a secretária e o secretário que permanece na educação, porque essa referência de escola está no 17 de março. Então, ali pode se estender. Eu tenho um sonho de que amanhã a gente tenha muito mais escolas tratando dessa questão e dessa visão de educação. Então, e a tempo integral também. Então, assim, se... Eu estou iniciando, vou pular um negocinho só para dizer isso. Estou iniciando uma pré-campanha aí. Se Deus e a sociedade aracajuana entender que é importante eu retornar à Câmara, eu acho que eu quero dar uma contribuição nesse aspecto, sabe? De me dedicar a essa visão mais humana da sociedade, do que se tem que investir nas crianças e no adolescente, de que a escola precisa transcender os limites dos conteúdos para que a gente realmente bota a mão na massa para construir uma sociedade mais justa e mais igualitária. Quando a gente fala de violência, não tem que falar para a mulher. Ela é quem está sofrendo, tem que incluir o homem nessa formação, nessa mudança. Porque não adianta falar para as mulheres e não dizer para os homens que eles não vão entender o problema e vai continuar a mesma coisa. Então, nós não podemos falar as questões raciais para os negros. Você tem que falar para a sociedade. Exatamente. E o negro, quando chegar a ocupar esse espaço, tem que falar para a sociedade. Exatamente. Ele tem que falar para todo mundo. Ele tem que mostrar que tem capacidade de atender as necessidades dos vários segmentos. Aí o povo diz assim, por que a Conceição dá certo nas políticas sociais? Qualquer uma que vai. Porque a minha preocupação não é
a saúde sozinha, não é a cultura sozinha. Não é. A minha preocupação é o ser humano. O que é que o ser humano precisa? Aí Deus lhe inspira para mostrar o que é que o ser humano precisa para ser feliz nas suas várias áreas. Então, se for para a cultura, o que é que a cultura pode ser mais democratizada, mais inclusiva, mais criativa para a pessoa se realizar? Se for na assistência, o que é uma política de Estado, nação, ou município, ou Estado? O que é que você pode fazer como um instrumento de transformação da sociedade que atenda às necessidades básicas? Então, eu sou muito focada na política de habitação, muito, muito, muito. Inviabilizei muitas casas nesse estado inteiro, sabe? Indo buscar com os meus mandatos passados do governo federal, parcerias. Aqui em Aracaju, instituindo o PA, Programa de Arrendamento Residencial. Sim. Que isso aí foi A senhora pegou a implantação, a implantação. E foi assim, entre aspas, uma briguinha cor-de-rosa Sim. com o meu amado Marcelo Deda. Sim. Era meu prefeito. E eu disse, aqui tem uma lei, prefeito, que dá pra gente fazer uma política de habitação. Caramba. Ele, e você foi para ir para fundado para falar em casa, Conceição? Você entende o que é de casa? Que a fundada tentando era curso, trabalho, né? E ainda é o foco principal. Eu disse, mas então nós vamos ampliar a política do trabalhador. Sim, Vamos porque o trabalhador mostrar precisa de uma que casa, pode ter né? casa, que pode... Exatamente. E a gente não faz muita coisa, a gente só tem que tirar as taxas, baixar certas arrecadações que o município tem e fazer uma parceria com a Caixa Econômica. Então, a Caixa vai viabilizar o recurso. E as construtoras, as menores, que não têm grandes obras para fazer, vão se inserir nisso, porque a Caixa paga o terreno inicial para elas. Elas não precisam então desembolsar. Estava nessa construção. Porque eu acho que Sergipe foi, acho que um modelo. Foi né? uma referência. Foi a referência, né? E aquilo ali foi muito. Eu me lembro das filas quilométricas que, né? que todo mundo queria ter, pegava uma senha para levar e tal. Mas aquilo ali foi muito disruptivo, acho, na época. Ninguém acreditava, nem ele. Ele disse: deixa de invenção. Eu disse: vamos fazer assim. Eu vou fazer o primeiro só para funcionário da prefeitura. Se não der certo, aí você pode me tirar do cargo. Caramba, se eu complicar. Assim desse jeito. Se eu complicar a sua gestão e tal, eu me redimo e você pode me tirar do cargo. Se der certo, a gente avança. Aí foi assim, os primeiros. Foi ali a Vila Velha, eu acho ali no aeroporto. No aeroporto, ali logo no começo, no finalzinho do aeroporto, na Aruana, foi ali, os primeiros. Os primeiros, ali tem Caramba. 2. Em paralelo a esse, um no Santa Lúcia, lá no bairro Santa Lúcia, como se fosse a caminho do Aloque. Sim. Então tem o Lagoa Doce ali. E aí foi se espalhando na zona, na Aruana, na Zona Norte, um Bela Vista, lá na Cidade Nova, na Orlando Dantas, outro na Rua de Lagoas, em frente ao CSU antigo. Enfim, em um ano foi contaminando a cidade. Ele disse, epa, o negócio é bom mesmo, que casa linda. Todo mundo já pagou, porque essas pagavam, é outro padrão, né? Sim. Então não é aquelas que as pessoas não pagavam Sim. antes. Mas pagava, as primeiras foram R$90. Diga. Depois R$130 para pagar 15 anos e pronto. Todo mundo já pagou. Que era no máximo 2 salários mínimos, eu acho. Se eu não me engano. Que a pessoa precisava ganhar. Precisava ganhar, né? Eu acho. Eu não me lembro agora quanto mas, era. Mas era um negócio real, assim. Não era um negócio impossível. Não. E a maioria... esses dois do aeroporto, grande parte é o povo da prefeitura mesmo, funcionário. Porque a gente abriu primeiro para funcionários. Ninguém acreditava. Dizia, e que nunca viu a prefeitura fazer nada? E Conceição vai entender disso e vai dar certo. E foi uma maravilha. Agora, me chama a atenção, e aí eu acho que a gente vai começar a entender como a senhora sempre brigou para colocar suas ideias e acreditar e defender dentro dessa trajetória toda que a senhora vem aprendendo, né, de lidar com as pessoas, de entender, de buscar soluções a esses problemas que às vezes, por serem rotineiros, acabam tendo menos importância em algum, né? É verdade. E a senhora faz essa provocação aí. Eu saio do cargo se isso não der certo. A senhora acha que a senhora, em alguns momentos, teve que realmente ser um pouco mais incisiva, né, para emplacar essa ideia, para que essas pessoas, né, que, assim, obviamente, sei que você tinha uma relação gigantesca com o nosso saudoso Marcelo Deda, que era um cara incrível, mas, assim, tinha sempre, não por ele, mas nesse meio, a senhora sempre teve que se posicionar e ser mais forte para ser ouvida, né? Porque tinha as ideias, mas a pessoa não acreditava. Conceição vai dar conta. Conceição,
com essas ideias de coisa, né? Então, estudou sempre aqui na escola pública, não sei o quê, morou em comunidade, e que aquela... Mas tem outra coisa, Deus me deu essa capacidade de fazer a leitura da diversidade, de entender o que o outro precisa. Que, você quer ver outra coisa? O projeto Mão Amiga foi Sim. também, nós fomos buscar em Pernambuco a referência, para poder o Mão Amiga instituir aqui, que foi eu na Secretaria de Inclusão Social e Assistência. Então, o Mão Amiga, para quem trabalha na cana, na laranja, né? Recebeu salário durante os 4 meses de intersafra. Então, isso também foi uma conquista, uma realização nossa no governo, discutindo com o Marcelo Deda, e conseguimos implantar o Mão Amiga, que hoje está grandioso. Então, atende já outras áreas, né? No governo atual do governador Fábio houve ampliação, mas eu quero dizer que quando o Lula falou lá em 2003 que ia fazer um cartão para atender as famílias, a gente instituiu aqui um cartão chamado Cartão Fome Zero, com dinheiro da prefeitura. E eu estava na Fundade, que era desse tamanho, não tinha dinheiro. Aí ela pega o negócio e o dinheiro multiplica. Aí eu botei 300 famílias, que era para poder também Aracaju ser uma referência, e o presidente Lula entender que Marcelo Della estava fazendo um esforço, que tinha uma coisa, e que as coisas chegassem também primeiro aqui. Sim. Então, nós instituímos o cartão Fome Zero, 300 famílias, 180 famílias do Santa Maria e outras de outros bairros, principalmente da Zona Norte. Aí, para lançar o cartão, o que eu inventei? Inventei que ia ser lançado dentro do iate. Pronto, foi um escândalo. Um escândalo! Gente, vai caramba. Oxente, vai botar o povo do Santa Maria dentro do iate. O povo do iate vai ficar triste, uma maluquice. Esse povo não sabe nem se comportar lá. E as pessoas, as autoridades, né, da época, diziam: Conceição, isso é uma loucura. Eu disse: eu me responsabilizo. Se tiver algum problema, pode me punir depois. Meu cargo está à disposição. Mas vamos tentar. A gente precisa mostrar a inclusão para essas pessoas. A gente precisa... Meu Deus, como todo mundo veio lindo, cheiroso, bem comportado, uma maravilha. E assinar algo que era ele ter acesso a um cartão pela primeira vez. Ter um cartãozinho que recebia o seu dinheirinho todo mês do cartão Fome Zero, instituído em Aracaju. Então, tem essas coisas que contentam também a minha passagem na vida pública. Sim, e recentemente, outra coisa que eu fiquei alegrinha é assim. Aí, lá vai, fui para ali, fui para lá. Aí cheguei na Secretaria da Casa Civil. Então, sou muito grata ao ex-governador Belivaldo Chagas, me convidou para a superintendência e depois para a secretaria. Então, eu acho que um grande feito, aí todo mundo, aqui na Casa Civil, articular, coordenar os seus secretários e tal. Não, já estava o governo quase andando, que a minha principal participação ali foi trazer os movimentos sociais para dentro do palácio. Sim. Foi outra coisa. Então, a sociedade tinha uma necessidade em Sergipe de ser mais acolhida ser ouvida, né? Ser ouvida, sabe? Então, ter alguém que diga assim: governador, olha, tem essa pauta aqui desse segmento, esse movimento de moradia, esse segmento de que precisa ser escutado, do camarão, esse segmento disso, daquilo, e que precisa, às vezes estava na frente do palácio, pneu queimando e tal, e diziam: vamos buscar a Conceição, chega que o povo está queimando pneu na frente. Então, tinha gente que dizia assim: o meu sonho é entrar nesse palácio, ou nessa Casa Civil, chamavam muito, né, ali, Sim. na Adélia, porque disse que aí tem uma primeira-dama que as peças do banheiro era tudo em ouro. E a gente tem vontade de ver ainda 20, 30 anos depois essa história ainda, sabe? Então, o movimento de dizer que entrou no palácio, para eles aquilo era uma coisa do outro mundo. Era uma representatividade muito grande, assim, um empoderamento. Um empoderamento. De se ver e de pertencer. Porque ali é do povo, não é da gente, né? Então, a gente no poder tem medo de abrir para o povo, ou acha que eles não merecem aquilo, porque a gente não vê o outro como igual a mim. Tem que ver o outro como igual a você. Nós somos seres humanos, com as mesmas necessidades, com as mesmas potencialidades. O que faltou ao outro foi oportunidade. Sim. Oportunidade de trabalho, de educação, né? de se realizar, de arte e cultura. Acho que desses 4 pilares que a senhora trouxe aqui para a formação do indivíduo na escola, é que se dá nisso. E então, aí, nessa vida pública e tal, quando é que a senhora... Porque até então, a senhora já tinha mandato nessa época? Não. Não.
E aí, esses feitos, né, obviamente chamaram a atenção. E quando é que vem essa decisão de ir para uma eleição, né? Porque, veja, a participação feminina hoje tá melhor, E ainda tá longe pequenininha. do ideal, né? É. E naquela época, quando a senhora começou, acho que era É. pior ainda, né? Era. E aí, como é que se dá de todos esses feitos, você ali passando parte do governo, né? Brigando para as coisas acontecerem, agindo dessas, vamos falar assim, atitudes disruptivas, que não era o que o pessoal esperava que estava no poder, né? Colocar o movimento social dentro do, sabe? Distribuir casa popular. E aí, como é que a senhora chega para disputar a eleição? Depois, quando eu saí da comunidade, eu fui para Japaratuba. Eu fui para Cabrita. Aquela história que tinha assim, naquela época dos problemas de Lula, né? Que tinha um sítio dado, não sei o quê. Pois eu tive um sítio também. Que foi dado por um amigo. Eu queria fazer um trabalho de educação. Eu saí da comunidade sem dinheiro. Aí eu dizia, mas eu preciso fazer alguma coisa. Aí cheguei para um amigo que era da Caixa Econômica. Ele disse, Conceição, eu tenho um sítio. Eu lhe cedo esse sítio, com suas invenções aí, fazer suas coisas. E você pode ficar lá. Enquanto você estiver fazendo o trabalho, pode ficar lá. Ele tinha 2. Você fica com um e cedo o outro. Era um casal de amigos da Caixa. Aí me cederam o terreno, o sítio, eu fui para Cabrita. Então, um lugar assim... Hoje ainda tem as suas deficiências, né, de certas políticas chegarem lá, mas naquela época era muito mais ainda. Então, eu fui para ali, fiz um trabalho. Lá tinha, suponho, granja, ele criava. Aí eu pintei as ripinhas todas da granja, pintei o chão, fiz não sei o que, uma sala bonita, enfeitei de coisa. E comecei a chamar os meninos da comunidade para poder ir estudar. Pra fazer da sua escola ali. Aí daí... Teve um dia que eu fui com a outra pessoa que trabalhava comigo, a professora Denise, e minha mãe e tal, umas pessoas. Nós fomos em Capela. Quando estava saindo de Capela, aí eu vi a igrejinha de Japaratuba. Aí eu disse, me veio uma ideia agora. Me disseram que o prefeito daí é um padre, e que ele gosta das questões da educação. Vamos vir aí para ver se ele concorda da gente montar uma proposta de educação integral aí. Porque eu tentei em Aracaju. Sim. Eu tentei... o prefeito, eu tentei em Socorro, tentei em alguns lugares aqui no entorno, porque era bom que fosse ainda em Aracaju isso, para ter uma coisa fluente, que misturasse os exemplos, que tivesse gente da classe média, gente pobre estudando. Eu queria uma referência que fosse pagando mesmo. Aí eu disse, agora a gente não conseguiu, então vamos fazer uma ONG. E vamos conversar aí com esse prefeito para ver o que é que dá. Aí comecei a visitar alguns prefeitos do interior e um foi o padre. Foi assim que eu fui para Japaratuba. E que o povo pensa que eu sou de Japaratuba. Aí eu cheguei lá, eu disse, cheguei no gabinete, moça, como é que a gente fala o prefeito? Chama de prefeito, chama de padre, como é que chama? Como você não quiser. Aí e sem conhecer, foi lá, bater lá pra... Perguntei até como é que chama ele. Agora, também as minhas coisas acontecem, dão certo, porque eu sou assim mesmo, sabe? Sim. Assim, na natureza, na naturalidade, na espontaneidade. Não precisa pose, rebruscamento, não sei o que. Não precisa isso. O que você precisa é ter na cabeça o que quer fazer, coragem de trabalhar e ter coração. Você juntar essas 3 coisas. Agora, sem coração, também não dá nada certo. Não, aí não agora dá, também, se só for coração, ai, que vontade. Ah, se eu pudesse. Aí não vai pra frente. Também não vai. Tem que juntar. E a capacidade de pensar. Aí chega lá, padre. Olha, tem isso aqui. Eu penso uma proposta, nós pensamos uma proposta de educação assim, integral. Enquanto a gente não investir, isso que eu já lhe disse aqui, disse ao padre. Aí o padre disse, chama ali a secretária de educação. Aí chamou a secretária de educação, chama ali a Dona Maria, que era a pessoa do social, assim, dele. Aí disse, escuta aqui essa história. Aí a gente contou a história. Aí disse, e o que é que a senhora quer aqui? Como que diz assim, é um negócio grande demais para Japaratuba. Se isso é verdade, é grande demais. Então, como... Aí eu disse o que era, ele disse, então vamos escolher um lugar aí. Roda em município, em todos os espaços que tem as escolas, para a gente ver qual escola a gente pode transformar nessa proposta. Perfeito. Aí faz uma experiência. Aí, pronto, a gente rodou os povoados e o lugar mais assim impressionante era um lugar que não tinha casa. Era uma fazenda, que só depois eu soube que era uma cooperativa agrícola, que ele tinha constituído. Tinha um casarão, lugar lindo, maravilhoso, inspirador, mas não tinha casa.
Então estava a 5 quilômetros da sede do município de Japaratuba e a 5 quilômetros de São José, que é o povoado maior de Japaratuba. Então, disse, como é que vai fazer para esse negócio? O lugar é ali, naquela fazenda, Fazenda Jardim. Eu senti no coração, tal, e lá é legal, uma energia, um negócio. Ele, mas como é que pode? Eu não sei. Aí a gente montou a instituição lá e ele concordou e trazia os meninos. Trazia de tudo que você imaginar. No começo aí, teve carrocinha de trator, teve caminhão, Chegava de qualquer teve jeito. ônibus, foi tendo as fases, olha. Sim. Rapaz, é um negócio que parece que é história, né? Que não foi real, mas tudo isso foi nessa vida, viu? Tudo agora. Que massa. Que massa. Aí que montamos massa. a Associação de Educação Integral No Lugar ao Sol, que foi uma referência. Os meninos estudavam o dia inteiro, né, educação integral, trabalhavam com a terra, estudavam as matérias curriculares. Grande parte dos meninos era do povoado, então eram meninos que tinham costume com a roça, e todo mundo foi estudar informática. A gente montou laboratórios de informática naquela época, uma coisa de 30 anos atrás ou mais. Então, todo mundo. Foi a primeira escola de informática no interior do Sergipe. Em rede, você pergunta, então você é a boa de informática. Eu não sou nada, mas vem na minha cabeça como fazer, como. E teimava. Olha, tem que ser assim, vamos montar para um computador, passar para o outro, dar aula no quadro. Tudo fazia 30 anos atrás em Japaratuba. Nessa instituição. A senhora tem uma coisa que eu sempre vi, é tipo assim, a senhora tem as ideias, entende, consegue ouvir e captar aquilo que aquelas pessoas que lhe trazem uma demanda precisam, leem e vai buscar a equipe para resolver. E eu acho que para quem tem cargos de gestão, eu acho que é a grande qualidade. Eu entendo o problema, né? Você não precisa ser a entendedora de todas as coisas, mas às vezes saber escolher as pessoas certas para resolver aquele problema que a senhora vai estar acompanhando é a chave do sucesso. E a senhora tem muito disso. E aí, através disso, de escutar, de entender, de fazer o seu time, né? Tem que entender. Assim, de tudo um pouco, senão o negócio pega, né? Que chega um falando, né? Com o nariz pra cima com você e... não, aí vamos tem que aqui, chegar, vamos com calma. Vamos devagar, vamos devagar. A gente não sabe de tudo, mas a gente sabe de alguma coisa. E aí, então, esse projeto... Aí foi de lá. Sim. Aí chegou a eleição. O padre, não, então vamos ajudar aqui o nosso candidato, não sei o que. Esse padre, não quero saber de política. Porque quando eu estava ainda na faculdade, o PMDB, na época era assim chamado, me convidaram, né? Para poder ser candidata a vereadora aqui em Aracaju. Na época da relação. Aí eu disse, não quero saber e tal, vim para aqui fazer um trabalho de educação. Aí me convenceram lá um dia. Entraram lá, os carros todos, ao invés de ir para carreata, fui lá para dentro da fazenda, que eu fiquei morando lá. Eu morava no lugar que eu estava falando. Meus filhos estudaram lá, nessa fazenda, nesse lugar, para poder dar credibilidade, o povo acreditar. Então, os carros entraram lá para dizer, a gente veio fazer o que aqui? Todo mundo de noite. Não, viemos lhe chamar, você vai ser a coordenadora da campanha. A campanha começada. Então a senhora já foi a coordenadora da campanha do prefeito. Foi assim que eu fui para a política, para ser coordenadora da campanha que estava mal, tal, vai perder aquele negócio. Enfim, nós ganhamos. Então, aí eu fui secretária de Educação. Lá, em Japaratuba. Depois agradeci no meio da gestão, concordei com algumas coisas, agradeci. Depois o padre queria que eu fosse candidata a vice-prefeita com ele. Aí os ciúmes, né, locais e tal, não sei o quê, que eu tinha vindo de fora, que esses papos. Sim. Aí, e também o outro candidato, com 15 dias para eleição, deu 300 empregos. Olha, não tinha lei como hoje, não. 300 empregos. Só era casa de 5 votos para cima, os 300 empregos. Aí perdemos por 100 votos. Cara, ainda foi apertado, né? Foi apertado. Aí perdemos. Eu continuei fazia muita parceria com ONGs, ONGs internacionais, para manter os trabalhos. Porque manter 300 alunos, quando tinha pouco, tinha 150, difícil. Com alimentação, transporte, tudo. Então, uma parceira muito grande também foi a Visão Mundial, uma ONG que é nacional e internacional também. Então, foi parceira durante muito tempo. Depois foi chegando aí políticas mais assim, enfim. Aí, a gente perdeu a eleição lá e me chamaram para ser
do PT em Aracaju. Eu Certo. transferi de Japaratuba para Aracaju. Então eu sei que o padre morreu, mas isso ele não me perdoa, não. Meu Deus, só fiquei tão tristinha com meu amigo. Porque eu sei que ele ficou muito sentido. Porque ele disse que eu não conversei com ele. Entendi. Aí quando eu vi, eu transferi o título. Disse, padre, eu tô decepcionada com esse negócio daqui e tal. Depois eu dizendo a ele, né? Uhum. Aí vim para Aracaju. E aí disseram assim, estava começando essa discussão de ter mulher na Sim, direção, ocupar sim. espaço. Aí disse, pronto, mas já formou o diretório todo, teve uma eleição, arrumando a chapa. Já formou o diretório todo, mas a gente precisa botar uma pessoa que é forte no interior, que é o padre Geraldo. Tem credibilidade grande na região toda. Aí disseram, mas já ocupou as vagas, só tem vaga agora de mulher. Aí disse, mas tem uma professora lá, aquela que foi candidata a vice dele, Conceição. Eu era daqui e tudo, mas Sim. o povo só me via agora como alguém de lá. Japaratuba, Então certo. eu tinha parado muito nova as coisas aqui, não. Aí, e Conceição, vamos botar ela como cota dele. Então eu fui ser uma cota do homem. Entendi. Entendeu? Era para fazer a ideia dele, a representação dele. Enfim, era uma cota Sim. masculina que eu estava cumprindo. Aí disse, vamos botar ela. E naquela época acho que era comum, né? Quando as mulheres iam para esses lugares, era porque talvez ia representar um outro interesse, né? Vamos dizer que era antigamente só. Porque não basta ser mulher. Não é. A gente sabe que precisa ocupação de espaço para as mulheres, mas nós mulheres precisamos também nos antenarmos. Nós precisamos ter a clareza do qual é o nosso papel. A gente não pode estar seguindo a vontade dos homens. Não é porque é para ser melhor do que os homens. Porque se você também perguntar na vida pública em Sergipe, com quem Conceição tem problema de relacionamento, ou de que for, de entendimento, ou que agrediu, ou que encrencou, com ninguém. Então, são companheiros do lado que eu faço a política e do outro lado, todo mundo. E eu me dou bem com todo mundo. Agora nós precisamos ter posição. É isso. Né? Escutar quando tiver que escutar, respeitar as lideranças. Não estou dizendo que é para romper com os homens. Escutar as lideranças, mas tem horas que você também se submete sem precisão a certas coisas. Então, a gente tem uma coisinha a mais dos detalhes, do afago, do afeto. A gente não pode perder isso, porque isso faz evoluir a relação com o outro, faz evoluir as políticas públicas e tudo. Enfim, eu vim para esse espaço. Aí ganhamos a eleição por um voto. Caramba! O Diretório Municipal de Aracaju. Então, eu fui presidente do PT em Aracaju. Né? Então, disputamos com a corrente, que é coordenada pela professora Ana Lúcia, né? Sim. Então, ganhamos de professor Correia. Então, eu fui primeira não. Mulher no municipal, acho que eu fui a primeira. Já tinha tido no estadual a Tânia Magno. Mas no assim, municipal mulher negra... Não, nega só essa mesmo. Não opção de coisa, até hoje. Só essa mesmo. De coisa, Mesmo até hoje. Só essa mesmo. Então, acontece... Pronto, aí fui para a direção municipal. Aí um disse assim, quem são os candidatos? Como é que chegou a eleição, né? Quem são os candidatos? Zé Eduardo chegou na reunião e disse assim, quem são os candidatos a vereador em Aracaju? Aí eu comecei a listar. Fulano, ciclano, a gente tem 16. Ele, tá pouco. Eu disse, mas é o que eu consegui até agora. Aí ele, então bota aí 17. Eu disse, quem é 17? Aí, bota aí, Conceição Vieira. Eu disse, eu não. Mas não vou mesmo. Teve nem uma conversinha antes, bota logo assim. Bota aí, depois a gente conversa. Quando acabar aqui essa reunião, a gente conversa e você vai ver que é bom, que é não sei o quê, que é, né? Aí botou lá. Se a pessoa, alguém ser candidato chorando, fui eu. Foi mesmo. Chorei para não ser. E isso era São Pedro. A eleição era em outubro. Sim. Como é que em tão pouco tempo, sem dinheiro nenhum, eu vivia de consultoria. Eu dava aula por uma cooperativa, até no Estado mesmo. Assim, dava consultoria na Secretaria de Administração do Estado, na escola, né? De administração pública. Então, de relações interpessoais, de uma opção de coisas, desenvolvimento humano, essas coisas. Então, se eu parasse de trabalhar, eu não tinha dinheiro. Sim. Então, eu precisava... Aí... Ele disse, não, a gente dá uma ajuda, não sei o que e tal. Enfim, eu fiquei primeira suplente. Sim. E nessa... Aí eu assumi a Fundate. A Fundate. E aí começou aquela história Foi aí toda. que começou tudo. Ô, Conceição, e... Dali eu fui pra Câmara. Nessa campanha,
é bom pra gente ter esse recorte também, pra gente mostrar, né, pras pessoas que a gente caminhou em certas coisas, mas assim, não é também essa caminhada extensa. Porque, por exemplo, quando a senhora foi para a primeira eleição como vereadora, Em 2000. em 2000, né? O parlamento, naquele momento, né? A Câmara Municipal de Aracaju, quantas outras mulheres tinham? É. Sabe? Olha, eu Lembra, acho que assim, tinha Jane Mello, acho que Tânia conseguiu ganhar nessa época. Tem nessa umas época, 3. umas 3. É. Aí você vê, Então, hoje, ainda tá difícil, ainda tá 2024, difícil. hoje, 2024, acho que a gente tem 2, É. Porque né? umas foram candidatas a deputada, não deu certo, então Mas tinha hoje, mais eu na acho que Câmara. hoje, com mandato, Então, né, fixo, é, somos 2, né? nós Então, assim, você vê que continua apertado o negócio. Teve um momento que a gente teve 6 mulheres no parlamento, na Assembleia. na Assembleia, Chegou a ter. mas em Aracaju, Angélica, eu não me lembro de eu. mais de 3, por exemplo. Né, é muito difícil, muito difícil. Então, Então, a importância de e só também foi a um mulher mandato, só ocupar, né? foi uma eleição que tiveram 5 ou 6, 6. Só uma. Tinha a Suzana, tinha eu, tinha a Tânia. O primeiro mandato meu foi. E esse primeiro mandato, quando a senhora aprendeu, né, teve essa experiência e tal, e quando a senhora consegue chegar ao êxito, como é que foi para a senhora esse primeiro mandato? Porque a senhora vinha, É. né, da gestão, né, dessa experiência na gestão, dentro do partido, e Foram aí para 2 anos, chegar na né? Câmara. Eu estava na. Porque no mandato, no partido mesmo, na gestão foram 2 anos. Aí eu fui para a Câmara no meio, quando Francisco Alberto foi para deputada. Então, que é uma coisa que ninguém acreditava, ninguém me ajudou em nada. E aquela ajuda que me prometeram, meus líderes, não deram. Teve Como quem que diz se assim, virar, deixa né? assim, coisas são para constar. Eu acho que É, tava naquela cotinha de constar sim, só. Só que aí, caíram do cavalo, porque deu certo. que a senhora E foi eu tô atrás. aqui. E Exatamente. eu tô aqui até hoje ainda, né? É, era para cumprir uma cota. Foi para cumprir uma cota dos homens, que eu vim para o diretório, depois para cumprir uma cota na Câmara, sempre para cumprir uma cotazinha sem ser para valer, quero Sim. dizer. E aí começou, deve ter começado a criar essa. Peraí, eu não sou cota. Eu tenho uma coisa, eu tenho um É. projeto. Aí foi assim. Então cheguei na Câmara, fui defender essas coisas mesmo, que eu defendia, né? Retomei, tinha o Conselho de Juventude, né? Instituído no município, ver as necessidades dos bairros, das comunidades, ver alguns projetos que precisavam ser implantados em Aracaju, mas comecei a ousar também e me dedicar a uma política de habitação. Lá volto eu para a questão de casa. Sim. Uma política de habitação na zona rural. Então, que era casa para quilombola. Eu estou em Aracaju, vereadora, fazer casa para quilombo, lá na Serra da Guia, lá não sei aonde, lá. Foi assim que eu comecei a ter essa política de habitação também, fora o PAR aqui. Que Essas eram legal. casas que não pagavam, né? Então, via ONGs. Então, nós viabilizamos, via ONGs até hoje, 1.286 casas em Sergipe. Caramba, e tem o número na ponta, na 18 limpa. cidades de Caramba. Sergipe tiveram casas via a ingerência, a ação, a busca política, né, do nosso mandato. E E trazendo esse recorte também que eu acho legal, assim, para as pessoas entenderem, porque no geral as pessoas não entendem muito qual é o papel do vereador. Eu percebo isso, sim, né? Porque às vezes você vê assim, e, obviamente hoje tá diferente, né? Mas às vezes nas propagandas, quando começa, né, a televisão, a gente vê assim, às vezes os candidatos prometendo coisas que fala coisa de, não, que o de vereador nem prefeito, né? consegue fazer de prefeito, né? Faz Como, coisa, como foi, assim, a senhora naquele lugar, né, que até hoje é predominantemente masculino, né, branco, hétero, enfim, é. aquele padrão. E como foi a senhora, que se, dentro da gestão, né, enquanto secretária, na Fundad e tal, de levar os movimentos, né, Sim, para acessar, né, a as Casa do políticas Povo, né, as públicas da políticas públicas. casa. E lá no parlamento, acredito também que deve ter causado estranheza em alguns Também, momentos, né? também. Então, a fala, né? Então, de achar que eu tinha fala muito incisiva, muito forte, não sei o quê. Então, eu tenho essa coisa
do que eu penso, eu pronuncio, consigo arrumar as ideias e ir convencendo pessoas naquele argumento, que eu também vou dando exemplo com a minha vida. Então, Sim. né, eu não fiquei rica de uma hora para outra, eu não sei o quê, eu não estou preguiçando em casa, eu estou 4 anos com mandato mais na rua, literalmente, nas comunidades. Foi assim que foi tendo credibilidade. Então, a minha segunda eleição de vereadora, eu tive quase 5 mil votos em Aracaju. Caramba. Né? É muito. Naquela época. Porque hoje, se você, né, se eu fizer um tiver recorte hoje, que hoje... Porque hoje... eu acho que quem mais teve 4 mil. Não, na última teve 6. Quem foi? Menina, Foi, né? Linda. Foi Linda. Teve 6 mil. É verdade. E olha que, né, nesse recorte de tempo, a população aumentou bastante. Né? Então, assim, e é uma causa que, vamos dizer, com todo respeito e a necessidade de se aprofundar nela e defendê-la, mas é uma causa que virou na moda, de repente, né? Sim. Então, assim, todo mundo tem que fortalecer uma candidatura como a de Linda, né? Que é importantíssima, ela é uma referência, na verdade, e hoje não é nem para o nosso estado só, uma referência nacional. Isso. E que deve ser levada em conta. E então, eu quero dizer que hoje é mais fácil isso, né? Sim. As defesas dessas causas de vocês. Porque lá atrás... ela é mais... Hoje se fala mais sobre a necessidade dessas reparações históricas, né? Esses direitos estão mais... Esses direitos. Tratados, né? E garantidos em algumas políticas. Então, eu representava isso, de qualquer forma. É a chegada da população negra, mulher solteira, né? Na Câmara. Então, no Parlamento. Então, é para estar ali, mas não é muito para... Tá, um mandato, aí fui pro segundo, tive quase 5 mil votos. Aí no outro, Marcelo dela disse, você deve ir para deputado. Eu disse, rapaz, não tenho perna não tenho perna. Aí fui, entrei a penúltima, né, em número de votos, mas entrei a deputada na primeira. Aí fui para assim, aí cheguei na Assembleia, já fui para a mesa, fui terceira secretária. Chegando na Assembleia, fui terceira secretária na mesa. Então... aí fui para o segundo mandato. Aí eu fui a mais votada do PT, no segundo mandato, deputada. Foi quando eu passei um pouco na inclusão social do Estado. Sim. Então, até pessoas que tinham segmentos, sindicatos e tal, segmentos sociais fortes que apoiavam, que acolá. E a gente é o voto de 1 a 1, né? O meu voto é de 1 em 1. Então, visitando as pessoas. Então eu fui a mais votada no PT, acho que 28 mil e tantos votos. Então, bastante, aí impressionantes. Eu fui agora primeira secretária da Assembleia. Nunca fui mulher. Nunca fui mulher, foi a primeira mulher mais uma vez. Angélica, presidente, primeira mulher também presidente, e eu primeira secretária presidente. Então, fui primeira secretária da Assembleia. E aí, senhora deputada estadual, não parou... As bandeiras muito claras, o trabalho muito definido, né, naquilo que a senhora acredita, né, nas causas que a senhora defende, não de agora. E aí, depois de deputada estadual... Fui para a terceira eleição. Para a terceira eleição. Aí de deputada. Aí eu tive quase 23 mil votos. Aí perdi pelo coeficiente. Entraram 11 deputados com menos voto que eu. 11, não foi 1 nem 2, não. Foram 11, foi a metade da Assembleia, com menos voto que eu. Caramba! E eu não entrei. Como é? Aí eu lhe pergunto de curiosidade. Eu tive quase 23 mil votos. Entrou gente de 11 mil, 13 mil, 15 mil. Até depois, no meio do mandato, entrou um de 5 mil, Mauritos Matos. Caramba, 5 mil votos. E eu com quase 23 mil. Então, o povo de Sergipe não deixou de acreditar naquilo que eu estava fazendo. Sim. Então, eu tive os votos. Então, mas faltou a legislação que favorecesse aquele... Naquela época era um pouco mais cruel, que não tinha essa reforma de hoje, né? Aí eu comecei a ir para cargos. Eu fui representar Sergipe em Brasília, para o escritório. Né? Foi naquele tumulto da queda de Dilma, um momento muito difícil no país, mas fui para Brasília. Depois o Belivaldo me chamou para ser superintendente da Casa Civil. Né? Tinha saído uma pessoa e ele me convidou. Eu comecei a trabalhar mais próximo a ele, entender como ele era, o que é que ele via mesmo no governo, como é que... Então, e depois ele me convidou para ser secretária da Casa Civil. Então, da superintendência eu fui para secretária. Depois ainda me chamou para ser coordenadora geral da campanha dele. Sim. Então, tudo isso são espaços que as mulheres quase não ocupam. E mulher negra, em todos eles eu fui a única até hoje em Sergipe. A senhora
assim, lembra de alguma situação, e, assim, não precisa falar nomes nem nada, mas de uma situação que uma das, acredito que seja a questão do par, que a senhora falou, né? Que botou carga à disposição se aquilo não Sim. desse certo e deu super certo, e aí continuaram, É. mas alguma situação que a senhora se sentiu, que a senhora tinha uma ótima ideia, que a senhora botou em prática, deu certo, mas foi muito desconfiada só pelo fato de a senhora ser mulher, de ser negra, e que a senhora, quando peitou isso e deu certo, você sentiu que aquela galera que desconfiava lhe deu muito mais respeito? O meu espaço ocupado tem sido com base nisso. Eu tenho hoje um respeito muito grande no meu estado. Sou grata a Deus, à vida, às experiências que passei, ao Partido dos Trabalhadores, né, que me deu régua e compasso para que eu chegasse aqui. Mas eu nunca fui de prioridades das pessoas, nunca fui. Quem me ajudava, assim, pessoalmente, quem me ajudou foi o Zé Eduardo Dutra, Sim. na política até hoje. Mas, assim, não tinha os méritos de outras pessoas. Mas eu tinha a regra partidária, eu tinha a legislação que me favoreceu, eu ocupei tudo isso. Mas tem horas que você fica feliz com isso, que não estavam acreditando em você, aí você vai lá tal, e transforma aquele lugar. Né? Eu acho que até a minha passagem última agora na cultura, e sou grata de novo a Belivaldo, eu acho que eu transformei a cultura de Sergipe com a equipe que estava comigo. Você não faz nada sozinho. Então, graças à equipe, graças a essa escuta que você disse, então chegou aquela lei, né? 25 milhões de repente, eu disse, como é que vai ser? Aí, e o governador confiou, nunca me dirigiu a palavra para falar nada sobre esse dinheiro. Chamou para uma reunião, chamou a Fazenda, chamou o procurador-geral, me chamou e disse, esse negócio aí, desse dinheiro, perguntou a eles, tem como fazer? Aí eles disseram, tem. Aí, disse, Conceição, o que é que você está pensando com relação a esse dinheiro? Aí eu expliquei tudo que já tinha pronto, tudo, a legislação, tudo. Aí eles ficaram de boca aberta, assim, aí, Isso na Lei Aldir Blanc. na Lei Aldir Blanc. Porque já estava com tudo distribuído. Tudo como ia fazer, as inserções, as oitivas, tudo. Edital, tudo. Ele disse, e como você vai fazer em 2 meses? Eles achavam que a gente não devia aceitar. Chegou até a Sim, pensar isso. sim. Porque eram 2 meses, lembra? Sim, Foi muito foi corrido. muito corrido. E Meu Deus, pandemia, era nem de outubro para e dezembro. nem poder trabalhar direito e tal. De outubro para dezembro. Aí eu disse, nós vamos fazer isso. Ele olhou para mim, você está pensando o que você está dizendo? Eu disse, estou. Nós vamos dar conta, governador. Não falou não, ó, se der errado, meu Não, carro não tá à cheguei disposição. não. Disse de novo não. Que era difícil. Mas era uma coisa assim, todo mundo sofrendo muito, eu vi o olho dele sofrido nesse negócio de pandemia, e saber desse dinheiro, e dizer assim, será que vai valer mesmo? Artista, todo mundo, aqui para nós, o mundo vai saber, mas aqui para nós. A gente fica meio na gestão com medo de artista, é uma coisa impressionante, né? E não pode ser assim essa relação. Sim. Né? Porque acha que só reivindicam, que não chegam junto, que não compreendem as coisas, que tal e tal, e que só tem reivindicação. Mas, graças a Deus, essa passagem minha desmistificou essa relação Sim. do gestor, da gestora com a classe artística do nosso Estado. Essa distância, com o segmento, né? essa distância, com o segmento cultural. Nunca deixei de receber ninguém, em qualquer espaço e tal. E a partilha democrática dos recursos, que isso é que incomoda. O incômodo está aí. Às vezes não partilhamos democraticamente, inclusivamente, né? Então nós tivemos mais de 2.000 artistas atendidos ali, né? Discutindo com certos segmentos. Então, acho que nunca foi se contemplado a quantidade e diversidade, né, de setores artísticos, nunca na história, né? Aí você botar quem está nos bastidores como artista. Às vezes até o artista leva assim, a gente vai botar fulano para... Eu botei todo mundo. Então a maquiadora, né, o carregador do instrumento. Teve categoria para todo mundo, todo mundo. Então, isso me deixou feliz. A lei dos mestres, né? O conselho reivindicava, a sociedade reivindicava, e eu reconheço. Isso só aconteceu porque esse povo tinha reivindicado anos. Mas a gestão que aconteceu foi na minha. Exatamente. De levar isso ao palácio, do palácio ir para a Assembleia, foi na nossa gestão. Então, eu sou grata. Então, a lei dos mestres, reconhecer 60 mestres ganhando 2 salários mínimos até a morte. Né? Então, os mestres que estão aí fazendo a nossa história, deixando forte tudo. O Conselho Estadual de Cultura,
que não era democratizado. O número de anos era diferente de um conselheiro para outro. Então, isso foi democratizado, a participação de todos, da sociedade civil ou do governo. Então, essa reestruturação, enfim, foi muita coisa. A própria lei e recurso. O Plano Estadual de Cultura. Sergipe era um dos poucos estados que não tinha plano. Então, o plano estadual... mas o plano a gente já tinha discutido, já tinha coisa escrita adiante. Mas não Sim, botou para frente. não botou para Não foi aprovado. Não foi aprovado. Então, alterou não algumas coisas, levou para a Assembleia, para o governo, que quem tem que apresentar na Assembleia é o governo, e discutir recurso, que esse era o impasse, que era o recurso. Então, conseguimos aprovar 4% do fundo da pobreza para investir no artista. Eu não sei se está sendo investido, agora a lei está aí, está pronta. Não, infelizmente, vou lhe dizer que não. A gente vem acompanhando aí como é que está a aplicação disso e não temos aquele plano Entendeu? que foi apresentado no tá final aí. da sua gestão, aprovado, mas não temos ele em execução ainda. Então, eu tenho certeza que o governo do governador Fábio quer realmente o crescimento, uma relação melhor cada vez e democratizada com o nosso artista. Acredito que também o nosso vice-governador, porque de qualquer forma, isso na época teve até uma discussão na Assembleia para passar isso e aprovar, foi discutir com o Zezinho, foi discutido com ele e tal, ele encampou também isso. Então, Porque a FUNCAP faz parte da educação, né? Mas ele estava na Assembleia, ele estava como deputado na época. Sim. Aí lá como líder do governo, né? Então, foi importante, foi um avanço que não foi um avanço nosso, foi um avanço da categoria, um avanço do governo, né? Belivaldo Chagas fica assim, não sei o quê, ele é todo fechadão, não sei o quê, mas quando acredita, quando confia na gestão, dá condições da gente trabalhar. Enfim, e hoje eu tenho certeza que o governo Fábio, tomando o conhecimento real, porque a pessoa vai dizer assim, não é toda lei que o governador sabe de qual é salteado. Quem está na gestão em cada área, cada um tem que apresentar suas ideias, suas propostas. Por isso que tem as secretarias, os secretários, quais as a equipes de cada legislação secretário, que tem, né? Mas com certeza eu sei que vai chegar lá. E aí, Conceição, a gente entrando aí agora na sua passagem pela cultura, né? Acredito que tenha sido a sua primeira experiência, né, de fato, numa gestão de cultura, né? Você já vem com muita experiência na área de habitação, na área social, na área em educação, Japaratuba, né? que era educação e cultura. Era educação e cultura lá, mas anos atrás e pequenininha, né? Pequenininho, né? Qual a primeira dificuldade que a senhora podia me dizer aqui quando a senhora chega nessa pasta da cultura? Porque a pergunta, eu vivo da cultura desde os meus 18 anos, que eu comecei a tocar, me apresentar, fazer show e tal, né? De Badalando a gente tem 21 de marca, né? Eu, à frente ao Badalando, a gente tem uns 15, quase 16 anos, né? Comecei cedo também. Começou cedo. Quando você está direito? E aí eu sempre ouvi, né, que a cultura não tem dinheiro, que é tudo muito difícil, que os editais, quando tem as cartas marcadas, né, e tal. Quando a senhora chegou na pasta da cultura, né, qual foi a dificuldade primeiro que a senhora sentiu, assim, de, eu tenho que pensar em alguma coisa para cá? Primeira coisa, porque foi uma experiência também do governo passado de juntar a cultura com a comunicação pública, né, a rádio e TV. Então, foi uma experiência que não era fácil. Ter ido para o segundo escalão, para a fundação. Juntou e não cresceu, vamos dizer, aparentemente. Entendi. Né? Veio para... Não era uma secretaria com as duas políticas juntas, era uma fundação. Então, isso foi um desafio e que foi uma maravilha. Eu quero dizer que eu terminei os 4 anos não senti dificuldade em ser fundação, muito pelo contrário. Isso cresceu, e o governo reconheceu, e a sociedade reconheceu. Sim. Então, FUNCAP foi um nome criado na gestão anterior, na gestão passada, e é um nome fortíssimo hoje, conhecido no estado inteiro. Então, né, foi um negócio constituído em 4 anos de existência. Isso tornou um órgão importante e um oxigênio para a cultura e para a classe artística do nosso estado. Então, primeiro isso, juntou. Segundo, quando eu vi o orçamento. Meu Deus do céu! Como é que trabalha com esse orçamento? Como é que trabalha? Pequenininho. Você tem que pensar. Aí nós seguimos uma legislação que existia,
com relação aos aluguéis dos espaços, então realmente cobrar os espaços, né, o Ateneu, o Tobias e tal, levando em conta todas as diversidades, né? Depende da causa, quem é que paga mais, quem é que paga menos, quais as pautas. A outra coisa foi buscar também recursos que entrassem pela rádio e pela TV. Certo. Também, um recursozinho. Então, quem tem seus horáriozinhos, vamos começar a pagar horário, vender, né? Os anúncios, seus anúncios e tal, né? De pouquinho, mas ia e priorizar. Então a gente tem que priorizar realmente o quê? Tem que ir por onde? Tem que ir porque é pouco, então tem que ver a prioridade. Pronto, aí criei alguns editais pequenos, mas criei. Aí mudei também isso, a democratização via edital. Então fizemos os editais pequenos internos. Quando começou a pandemia, aí foi que teve que ter mesmo alguns. Trabalhamos numa coisa muito assim, que era preciso naquele instante. Eu acho que todo mundo precisa ter o seu espaço para trabalhar. Mas as pessoas que eram empresas de representação dos artistas, naquele momento foi preciso aquele choque de gestão. Estava acontecendo muita coisa, a gente estava com problemas no órgão, o órgão estava na justiça, né? Sem detalhes, mas isso aí. Sim. Então acontece, precisava eu chegar e foi feito um desafio. Alguém do Ministério Público me disse, ou você mostra uma outra política pública para trabalhar ou vai complicar, vai ficar respondendo umas coisinhas por perguntas anteriores. Então, eu tinha que fazer aquilo por necessidade de gestão. Então, mas qualquer uma daquelas empresas, qualquer outro trabalho na área da cultura que eles viessem apresentar, eles seriam atendidos imediatamente, na maior relação, tranquila e tal, que eu não tenho problema nenhum com pessoa nenhuma. Agora, naquele momento, eu tinha que tirar. Então, o artista tinha que fazer a relação dele direto com o órgão. Sim. Porque isso estava sendo uma exigência. A gente não para dizer, mas não está maculando imagens e tal. Aí o que eu fiz? Eu mesmo fui atrás do Sebrae e convencer artista por artista de que ele devia ter o MEI. Meu Deus do céu, que dor de cabeça. Isso foi difícil, dizer a ele. Acredite que o MEI é bom. Então, explicar a ele, convencer, botar o Sebrae, uma equipe maravilhosa que se colocou à disposição, né? E quando chegou o recurso, aí ninguém queria se inscrever. E para convencer o povo para se inscrever, ninguém acreditava que o dinheiro ia sair para todo mundo. Quando chegou a lei Paulo Gustavo. Quase 25 milhões e o povo não, a lei Aldir Blanc. Essa foi a Aldir Blanc, a primeira. A lei Aldir Blanc. E quase ninguém ia se inscrever. Rapaz, para convencer esses artistas. Meu povo, venha, pelo amor de Deus. E teve que fazer essa buscativa mesmo. Essa buscativa. Então, tudo isso foi desafio ali. Que era com o carro andando, que tinha que trocar o pneu. Fora de entender quanto nós da cultura somos diversos, porque a gente tem as coisas que acontecem na capital, mas muita coisa no interior acontece, e a senhora teve essa sacada também de ampliar isso, de atender né? O interior, né? E de deixar também uma coisa que eu me lembro, né? E inclusive elogiei a senhora quando vocês pegaram o auditório. Eu acho que ali anexo ao prédio da FUNCAP, com atendimento fixo da DEMA, para as pessoas da sua equipe estar inscrevendo as pessoas. As pessoas, ajudar na escrita, né? E aí é onde começa a questão do mapa cultural, né? Mapa cultural. Pronto. E a grande contribuição, eu acho que foi o mapa cultural. Fora essas leis que eu acabei de falar há pouco, o mapa cultural foi outro grande instrumento, né? Que você empodera o artista, vai dizer, eu tenho um cadastro, eu estou num sistema, né? Eu estou sendo visto. O Brasil inteiro, se acessar, vai me encontrar, né? Então, isso empodera. Né? Do simplesinho forrozeiro, que às vezes a gente também desprestigia, né? Quer, na hora do sufoco, chamar eles e tal, mas às vezes não quer pagar o merecido, acha que ele não tem formação suficiente de escolaridade. Você tem que dar, você é gestor público. Então, ajude ele assim a entrar na tecnologia da informação para poder... E precisamos fazer isso, dar curso, inscrever pessoas e tal. Eu acho que o desafio, eu acho que da gestão cultural, né, da gestão pública cultural do nosso estado, é uma visão que eu tenho, assim, e gostaria muito que a senhora fizesse um comentário, porque a senhora tem essa experiência, né, eu ainda não tenho, mas, assim, é que a nível da máquina pública, o nosso setor, por ele ser ainda muito informal e muito amador na questão documental, sim, ou administrativa da coisa, sim, tá? Porque enquanto artistas, o produto arte, nós não temos nada a desejar a lugar nenhum. Claro. Acaba que há
uma falta dessa buscativa mesmo, de entender que não é só pagar um cachê justo, mas é capacitar ele a chegar neste cachê justo e comprovar esse cachê, né? Então, você tem um lado que é de política pública e você fazer coisas que realmente essa política pública ela seja permanente, mas que você sempre também deixe permanente a formação e a preparação desses artistas, né? Porque não adianta você contratar artistas sem eles poderem comprovar aquilo que você realmente poderia pagar, porque você não fez a formação antes. Só que essa formação dá muito trabalho, porque tem essa busca ativa. Todo mundo fala muito bonito, né? Mas o busca ativa, de fato, é você ir atrás dessas pessoas. Porque a cultura, veja, os mestres, quando você faz a lei dos mestres, é fantástico, porque às vezes essas pessoas, ela tem o conhecimento da cultura, mas ela não tem o conhecimento oculto da informação. Às vezes tem gente que não sabe nem assinar um nome. Mas, tipo assim, mas tem uma contribuição histórica, cultural, que a gente não pode deixar de valorizar, né? Então, esse acho que é o grande desafio de quem senta naquela cadeira, de ter essa visão. E eu acho que a senhora enxergou isso pela experiência da questão educacional, né? Tem que ajudar, tem que contribuir para a gente fazer avançar, e a gente vê o reconhecimento no olhar, no jeito, na felicidade deles, quando se sentem incluídos, quando se sentem protagonistas, né? Ele mesmo. Então, é uma coisa assim maravilhosa. A gente teria assim um dia inteiro de podcast para falar dessas experiências. Mas essa questão da cultura, a senhora entende que realmente é esse olhar que é difícil e nem todo gestor consegue dar, né? Que é equilibrar. Eu preciso ter... Eu tenho artistas artisticamente muito bons, mas eu tenho eles profissionalmente não tão preparados e eu preciso capacitar para que eu capacitando eles eu consiga valorizar fazer esse fomento mais elevado, né? A gente fez isso voltado às palestras, aos seminários. Foram muitos seminários que nós fizemos para eles entenderem a lei e tal. Quando procuramos o Sebrae deu essa qualificação para o MEI. Então, são essas formas do que você está falando materializadas. Então, o que a gente faz para... Então, e agora, com a Lei Paulo Gustavo, tem que continuar com essa formação, com essa contribuição, com essa... né? As equipes também serem recicladas. Os técnicos que estão trabalhando com os artistas precisam, né, se dedicar a estudar. Então, eu sei que eu fiz umas coisinhas erradas. Eu tive técnico que trabalhou mais de 24 horas, sem ir em casa, tá? Sem ir em casa. Teve uns 2 ou 3 que foi quase 48 horas no ar, porque a gente tinha que fazer aquilo em 2 meses. Poucos estados conseguiram fazer, operacionalizar 99% do recurso. Por que 99%? Porque tem sobra, né? Sim. Sobrou um que faltou, um negócio. Mas a gente operacionalizar aquele recurso todo nesse pequenino estado de Sergipe, que a nível da cultura é considerado como se não fosse dos destaques no país, e nós conseguimos dar conta. Então, você tem que ter também uma equipe preparada para poder, e que você possa fazer a gestão, cobrar e ela dar conta, mas você também tem que chegar junto. Eu fiquei lá também, né? Eu não fiquei 48, mas eu fiquei uns 24. 24, né? Porque tem que motivar a equipe, né? Motivar, né? Dar um exemplo, dizer que o sacrifício é de todo mundo, sabe? Na pandemia era uma infernação. Os órgãos estão parados e só a cultura que trabalha, né? E tal. Aí, mas o uso está fechado. Não. Então, a escola tal... Então, a gente é assim também. Que sofreu muito foi a cultura, porque parou primeiro eu disse, meu povo, a gente é igual, a gente é o SOS. Aqui é o pronto-socorro do artista. A gente é igual ao uso, não pode fechar. Saúde não parou. Então a gente também não pode parar, tenha paciência. E teve pouca gente com Covid lá. Graças a Deus. Mas era uma paueira. E assim, dizendo, todo mundo está parado, só a gente trabalhando. E outras pessoas de outros órgãos criticando. Vocês não quer ser o quê? Não, é porque não dava tempo de fazer aquilo acontecer, chegar o recurso realmente lá na ponta. E, dona Conceição, então, passando essa passagem aí na FUNCAP, né? E aí é onde a gente começou a ter um contato maior, né? Sim. Eu fiquei muito feliz de ter ajudado a contribuir de alguma maneira, né? A gente teve coisas que eu guardo com muito carinho, essa sensibilidade de ouvir, né? Eu levei algumas demandas. Dona Conceição, a gente tem essa questão dos direitos autorais, que é uma coisa muito importante, faz parte da política pública cultural.
e a senhora não se negou a ouvir, a entender, a buscar a resolução e a conseguir, né? É uma coisa que Verdade. por onde eu passo para falar do trabalho que a gente vem fazendo, da trajetória da gente, eu sempre falo, porque até aquele momento, quando a gente consegue fechar e eu lhe procurar e mostrar, né? Foi o mês de agosto, a gente só conseguiu fechar em dezembro, então foi uma tratativa grande. Podia ter se desistido, mas não desistiu. A senhora pegou aquilo É, porque entendeu e que às vezes no momento faltava um pouco de conhecimento nessa parte e a gente, não, isso funciona, isso faz parte e tal. Vamos pegar o ECAD aqui e a gente faz esse acordo que foi histórico. Pela primeira vez na história de Sergipe, a TV APRP e a rádio APRP começam a recolher direitos autorais. Então, é. isso é uma política pública muito Muito, importante. muito, muito. Na construção dos editais, de abrir realmente, na construção, ó, o mundo agora é digital, a gente tem diversas oportunidades, precisamos colocar a música sergipana no digital, e aí a gente apresenta uma proposta, mostra como isso funciona, e a senhora pega a sua equipe e materializa isso no edital, que acho que foi um dos que mais premiou, né, a Foi, galera da música, foi. foi o que mais Foi muito bom. premiou, né, a diversidade da música, teve desde o forrozeiro a coisa mais alternativa, então assim, colocou a música, eu acho que inclusive em Sergipe existe um recorte, antes e depois desse edital, dos sergipanos no Spotify, por exemplo, É, sabe? Então a senhora que tem esse bom, graças marco a Deus, também. né? E a senhora faz uma cerimônia, né, de prestação de contas, entregando a lei dos mestres, entregando o plano estadual de cultura, né, com É. aquele papel de dever cumprido, né, e ia descansar. Mas não durou Verdade. muito tempo. Eu me lembro, ô Conceição, tal, depois desse David, ó, eu vou descansar um pouco. Foram 4 4 anos? anos. 4 anos intensos aí, deixei muita coisa. Ao Alguém todo vai foi vir 6, aí, né? né? Desde que o Belivaldo me trouxe É, foram 6, mas na 6. frente mesmo foram Na 4. Fui frente, 4. superintendente uns Sim. meses, de lá mesmo. Aham. E aí eu disse, ó, agora eu vou dar uma descansada aí e tal. Mas tem certeza? Não, vou dar uma descansada e tal. E aí temos aí a nossa pré-candidata a É. vereadora. O que foi que. Qual foi o bichinho que disse: não, ainda. Você ainda tem coisas para fazer. Aracaju ainda precisa dessas ideias, dessa mulher que tem essa sensibilidade pro social, para as pessoas, para educação. Como é que as férias acabam? Essa- Rapaz, depois desses anos todos, essa história que eu lhe contei de tantas funções, né? Aí, de Aham. repente, eu fiquei fora do parlamento ou da gestão, né? Aí foi nesse intervalo de tempo, né, do ano passado, de fevereiro do ano passado para cá. Aí as pessoas, "Ô, gente, você tá onde? Tá fazendo o quê?" Aí eu dizia, cadê a condição? Tá fazendo o quê? Aí disse, oxe, não tá fazendo nada. Não, minha filha, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Não pode e tal. Aí começou a surgir essa questão de dizer que eu deveria voltar. Só que aí uns diziam que eu tenho que voltar para deputado, outros diziam que eu tenho que voltar para vereador, e eu ficava só escutando, e dizendo, não, tal, vamos deixar isso quieto. Vamos. Mas aí venceu a ideia de que era mais tempo para deputada, então Sim, fora. Então eu ia ficar fazendo o que esse tempo, se não. Então é que eu deveria ir para vereadora e ponto. Isso saiu da cota de amigos, de gente próxima, e passou também para os políticos. Então, na verdade, falou comigo nesse tom Edivaldo Nogueira, falou comigo nesse tom Belivaldo Chagas, falou comigo nesse tom depois também a própria partidos da federação e algumas pessoas do PT. Falou o governo, né? Inicialmente via Jorginho, depois o próprio governador. Enfim, foi acontecendo, dizendo assim, Conceição, acho que você devia ir para a vereadora. Aí o começaram a negócio... botar os nomes. Ora, Já teve o que bota o nome de Conceição bota aí. aí. Então, foi assim que começou. Aí depois, para que partido, né? Então, retorna para algum partido da federação, ou vai para o PT, ou tal. Foram construindo e vendo onde é que existia
identidade também. Identidade no que diz respeito às políticas, né? Mesmo que defendem. Então, eu vinha de um partido com muita política de transversalidade e era preciso ver algum parecido com isso. Outra coisa, os espaços de mulher, onde é que você acha que tinha menos inserção, né, de mulheres com certa ocupação de espaços antes para fazer essa disputa. Então, achamos que era viável e por aí. E os amigos e as pessoas e o próprio presidente estadual do PDT foi conversando e nós chegamos a um entendimento de que, nesse momento, está nesse projeto político que é coordenado no Estado pelo governador, né, Fábio, e todos os demais partidos que constituem. E depois dele, porque de qualquer forma a alternância agora é para a prefeitura, então depois da coordenação dele tem, em sequência bem próxima, a gestão de Edivaldo, a presença dele, a sua coordenação nesse processo atual, Onde você porque se é a reencontra com ele, substituição. né? E aí ele diz, condição, a gente, de 2000 só tem nós dois ainda, assim, com condições de disputar daquela eleição, Sim, que ele foi candidato sim. a vice e eu fui candidata a vereadora. Então era importante voltar, tal, foi um pouco também por isso aí. E estamos nesse projeto, acreditando de que teremos um consenso benéfico, salutar. Acho que Aracaju, a grande maioria das pessoas está satisfeita com a gestão do prefeito Edivaldo Nogueira. Acho que é importante dar continuidade a esse projeto e garantindo cada vez mais os recursos chegando à sociedade. Nós tivemos a Benesse não, porque foi com muito esforço, com muita elaboração da equipe dele, né? Acho que da Secretaria da Fazenda, de Planejamento, para apresentar uma proposta ao BRICS e receber 500 milhões de empréstimos. Então, um município receber um volume desse de recursos é preciso ter credibilidade na gestão. Perfeito. Então, há essa preocupação de continuidade desses recursos, que não vai dar tempo para finalizar esse recurso todo até dezembro. Exatamente. Então, aí, no mínimo, uns 250 a 300, né, vão ficar comprometidos para as execuções de obras. Então, e a gente tem que ver quem é que tem, na verdade, experiência maior na caminhada atual na gestão pública e tal, e entendemos que e fazemos a defesa da continuidade do projeto do prefeito Edivaldo Nogueira. E Conceição, veja, quando você toma essa decisão, chega no PDT, encontra o Edivaldo, né? Acredito que deva ter passado também um filme de todas as batalhas que vocês lutaram juntos, né? Lá atrás. Hoje, quando você olha o parlamento, né? A Câmara lá, o que você sente falta e que é o que você quer levar para a sociedade aracajuana, que precisa ter ou um olhar diferente nessa questão de identificar essa questão do social, não só o social, pelo assistencialismo, mas o social na inserção das políticas públicas de todo o governo, né? Da finança, a saúde, a assistência social, a cultura e tal. Você acha que é um pouco desse olhar que você quer levar nessa função de estar escrevendo projetos, né? Tá auxiliando, né, o projeto do prefeito, fiscalizando, né? Tem alguma coisa além disso que você olha hoje que é o que você realmente quer levar para a nossa sociedade aracajuana? Eu acho o seguinte, a caminhada da política mudou um pouco e nós temos assim muita gente jovem e é importante essa alternância, é importante esse dinamismo, né, que tem na Câmara, na Assembleia, nos parlamentos, enfim. Mas é importante também você manter, né, a experiência presente, né, a vivência. Então, e eu tenho uma experiência, assim, como a gente acabou de conversar, muito diversificada, de muitas pastas, de muitas áreas completamente diferentes. Então, isso me dá uma visão sistêmica do que é a necessidade do povo numa cidade. Outra coisa, eu comecei na Câmara, e é na Câmara onde a pessoa, é na cidade que a pessoa vive. Então, a Câmara tem um papel importantíssimo na cidade. Por mais que a gente diga o Estado isso, o Estado aquilo, mas o Estado é uma coisinha mais subjetiva, vamos dizer. O objetivo, né,
onde eu moro, onde eu construo, é na cidade, é no chão da cidade. Então, ela é muito importante, a gente fica achando que é uma coisa menor, né, do que a Assembleia, do que a Câmara Federal, mas é pelo contrário. Eu só posso ter uma visão global, sistêmica, universal, se eu valorizar, conhecer, me dedicar e aprofundar no meu local. Exatamente. Exatamente. Tudo começa no local. Ah, você vai ser uma boa isso, uma boa aquilo, deputada, não sei. Não, mas se eu for boa parlamentar no meu município, que tudo começa em casa. Sim. Então, esse povo que tem essa história de dizer, né, que tal, que o mundo, isso, que o que está longe, que está, né, tem muita coisa que começa na base. Muita coisa não, tudo começa na base. Então, esse negócio de desvalorizar, de achar também que tudo é internet, tudo é informática que vai fazer, que não sei o que está longe, né, tem que ter inteligência artificial, tem que sair copiando as coisas que outros pensam para dizer que são as minhas coisas. Eu nunca admiti. Eu nunca li, nunca fiz um pronunciamento nesses anos todos que não fosse o que saiu da minha cabeça, da minha mão, do meu coração. Nunca admiti. Discurso pronto, essas coisas. Nada disso na minha vida. Porque eu acho que a gente tem que ser real. A gente tem que ser. Então, e essa realidade é a cidade. Nesse instante, para mim, é a Câmara. Então, a experiência, essa visão sistêmica. Então, às vezes, você é um bom parlamentar, mas é de uma causa, outra de outra, outra de outra. Eu queria perpassar por essas causas todas. Então... Se a vida me permitisse, Deus me permitisse, o povo confiar. Não vou tomar espaço de nenhum companheiro ou companheira da Câmara, que surgiram, graças a Deus, 2 vagas novas. Então eu quero uma das 2 vagas só. Ainda sobra uma. A gente vai de 24 para 26 agora. 26. Que legal. E assim, e uma coisa também que a senhora falou aqui que é importante falar, é que o parlamento, né, a Câmara lá, ela é a representação, digamos assim, a mais... direta, mas eu vou dizer assim, a base mesmo, né? Porque é da cidade, então, Verdade. tipo assim, é o vereador que tá na rua, né? O vereador que mora na cidade. Então, o que é discutido ali, você já vê logo na ponta, né? E você é cobrado Mexe também, muito com a né? vida das pessoas. Mexe muito com a vida das pessoas. E lá a gente tem essa diversidade e a gente tem os nomes que defendem determinadas pautas. E ultimamente eu vejo, e aí é uma visão minha, né? Vejo muita falta, às vezes, de um discurso um pouco mais qualificado nessa base, na questão da formação da gestão de cultura. Imagine que a gente na Câmara, né? A gente tem uma lei, inclusive intitulada com o nome do nosso prefeito, Edivaldo Nogueira, que trata de uma lei de incentivo à cultura, mas que nunca foi realmente operacionalizada. E, tipo, a lei tá lá. Mas qual é o esforço que se faz? Porque as pessoas também não entendem no ofício do vereador que, tipo, além da construção de um ótimo projeto, você tem que ter a habilidade de fazer esse projeto caminhar até ele ser aprovado. Não só com os colegas, mas também com a gestão. Com a gestão. Porque você pode aprovar, né, na Câmara e pode ser vetada. E aí vocês vão discutir derrubar o veto, né? Que também já é uma coisa muito mais difícil. Então, nessa questão da cultura, e aí vai no meu pedido de boa sorte, sabe? Que a senhora não desiste, que é pré-campanha, né? Não tá fechada ainda, mas... Tem horas que é dificuldades, né? Você acredito, assim, será que é pra ir mesmo? Acredito, mas qualquer coisa é assim, ó, todo eu mundo vou fazer... aí estruturado, né? Na caminhada. Tempos, né? Bem estabelecido nos seus cargos, nas suas funções, né? Mas uma coisa que nunca supera estrutura nenhuma é o conhecimento. Que é esse, ninguém lhe tira. A experiência, ninguém lhe tira, sabe? E isso, só nesse papo aqui que a gente tá tendo rapidinho, né? A senhora já mostrou que sabe, né? E fazer esse intermédio da juventude, né, com a experiência, que a vida é isso. A gente precisa do gás da juventude e a gente precisa da experiência dos que estão aí há mais tempo pra gente entender o passado, verdade, né, para fazer um presente legal e planejar um futuro sem os erros do passado. Verdade. Né? Então, eu desejo muita sorte, muita força. Obrigada.
sabe? Mais força do que sorte, porque sorte, assim, quem é competente, a sorte acaba ajudando. Mas eu desejo muita resiliência, muita força, que não desista. A gente precisa de um parlamento com mais representação feminina, realmente, com mais diversidade, sabe? E que com pessoas que tenham essa acessibilidade para a cultura. Eu sempre vou, independente de qualquer tipo de apoio, de qualquer coisa, eu sempre vou ser simpático com aquelas pessoas que defendem o setor que eu Entendi. Que estou tá. inserido, É. sabe? Eu converso muito com os nossos artistas aqui, que a gente, enquanto profissionais da cultura, a gente já passou do tempo de a gente se entender como um setor vital para a sociedade. E Você é, imagina rapaz. naquela loucura da pandemia, o que não seria a sociedade sem o afago da arte, da cultura, Verdade. naqueles momentos difíceis que você tinha que ficar trancado na sua casa, sabe? Com medo. E aí a gente não valorizar isso, sabe? Não dar importância. Quando a senhora fala, chego lá na cultura, é o orçamento pequenininho, entendeu? Mas, poxa, na sua passagem a senhora deixou um plano, sabe? Um caminho a ser seguido. Eu sei que o nosso governador, que inclusive já nos visitou aqui, já participou aqui não do nosso Que bom. podcast, mas de um dos podcasts dos nossos clientes e ficou encantado com a nossa sede aqui. Ele falou da obrigação, do carinho, de como ele vê a nossa cultura. A gente sabe que uma pessoa só não dá conta de tudo, né? É. Então, assim, leva essas minhas energias, leva esse meu pedido, né? Caso realmente a senhora consiga, de levar esse pedacinho da cultura que entrou nesse coração durante esse tempo que você passou lá na FUNCAP, que a cultura realmente precisa estar presente nesses lugares de construção quando se fala em política pública. Não tem como falar de transporte público, de É, saúde, não tem de não. educação, e a gente não falar da cultura, sabe? Nunca, e eu acho que todo mundo que trabalha nesse mercado comigo e tal, ninguém nunca se questionou se a saúde tem X, a gente não tem nada. Mas a gente precisa ter alguma coisa, Verdade. sabe? Alguma coisa. Então, assim, leve essa esse afago no coração que a cultura lhe deu na sua passagem, né, lá na Obrigada. FUNCAP, para sua campanha, que a gente da cultura vai ficar muito feliz, independente de qualquer coisa, que ela seja falada e vai na ocupação, da mesma forma que a gente tem essa importância da ocupação das mulheres, né, dos negros, Sim. da diferença de gênero, a gente também precisa levar a cultura junto. Também precisa mesmo. Porque tudo começa na cultura. Assim como tudo começa na cidade, tudo começa na cultura. Exatamente. Então, a manifestação do homem se descobrindo como humano é pela cultura. É pelo que deixou rabiscado, é pela forma que se comportava, que agia. Então, a cultura mas ela precisa ser sistematizada pelo poder público a nível de valorizar esse ser. Né? Esse precisa de É, presença efetiva dos governos, não só com recurso, mas ajudando a pensar, dialogando e tal, aprimorando, para que a gente faça uma história cada vez maior, exatamente. mais ampla. E nosso Estado precisa. Ele é tão pequenininho, mas é tão forte culturalmente, é tão As forte na pessoas não têm inteligência noção. que Olha, tem. ontem eu E estava não conversando pode. com um amigo meu, que ele é artista aqui, ele é baterista de duas bandas que estão aqui com a gente, que é a Samba do Ernesto e a banda Mantre. E ele é advogado, né? E ele caiu na mão dele a responsabilidade de cuidar da obra de velho, Epa, sabe? E ele, assim, tá estruturando, organizando contratos, as coisas todas. E assim, de um cara que é incrível, tem uma representação na arte hoje mundial, né? Recentemente teve matéria dele saindo no que Fantástico, legal. né? E ele começando a organizar tudo isso, sabe? Então veja, um cara do tamanho de velho, ainda, sabe? Então se a gestão É, pública não entender que a gente tem que cuidar disso em algum momento, não é que o artista ele não quer só dinheiro. O artista ele quer ter condições de viver da arte dele. E essa verdade. condição vem da formação,
vem do desenvolvimento, vem da valorização e vem da preservação. Sabe? Então, assim, leve essas energias que a cultura está precisando ter mais dentro da Câmara de Vereadores de Aracaju. Desejo boa sorte. Foi incrível conhecer a sua história de uma maneira que eu não tinha acesso ainda. A gente conversa muito, a gente tem um diálogo muito rico, muito válido, aprendi muita coisa com nossas conversas. Sou muito grato pelas conquistas que tivemos juntos e queria que você deixasse uma palavra. Está chegando ao fim, mas assim, fico muito feliz que eu acho que cumpri mais uma vez a minha missão em mostrar para todo o público sergipano, todo o público que está no mundo, que a gente está no YouTube, a pessoa no Japão no pode mundo, tá no mundo, de contar essa sua história. Queria que você deixasse uma palavra final, o que você espera aí de mais um desafio, né, que está por vir. E o que você mais quiser falar, deixa as suas redes sociais também, para as pessoas acompanharem essa construção, né? Eu sei que a senhora também, fora a questão política, a senhora não para, porque tem os cursos, né? Tem as mentorias que a senhora faz também. Então, esse momento aí é para a senhora deixar essa palavra final. Eu quero agradecer, né? Primeiro, estou gratíssima assim, a essa oportunidade de contar não só com ela, a oportunidade, mas com essa energia que você desprendeu, né, durante todo esse transcurso nosso aqui, de nossa programação, de nosso bate-papo, a sua equipe, né, que se colocou inteiramente à disposição. E nós entendemos o seguinte: estamos entregando a nossa história de vida para o povo de Aracaju e entregando acima do povo a Deus. Então, se ele achar que eu preciso ainda dar uma contribuição, que esse projeto realmente se fortaleça e dê certo. Se o povo acha também que precisa dessa presença, né, no parlamento ainda, estou à disposição. Só tenho a certeza de uma coisa: se não for, eu não vou parar, de qualquer forma. Isso a gente já sabe. Eu não vou parar. Porque assim como eu quero dizer, tenho dito que a experiência é importante do PACAM, mas eu sou uma experiência com muita ação ainda. Eu tenho essa coisa da realização, sabe, dentro de mim. Então, eu ouvia a ONG, ouvia eu mesmo pessoalmente, ouvia as questões também das terapias, que eu gosto de trabalhar e de cuidar das pessoas também a nível de terapias, né, holísticas e terapias de desenvolvimento humano. Então, seja como for, eu quero me colocar à disposição do povo de Aracaju, do povo de Sergipe, através do povo de Aracaju. Então, muito obrigada. Deus nos conduza, que essa caminhada nos leve realmente até a escolha da melhor gestão para Aracaju, né, de quem tiver o melhor projeto para o nosso avanço na efetividade das políticas públicas, mas também do crescimento, no desenvolvimento da tecnologia da informação, no desenvolvimento até mesmo da inteligência artificial, no desenvolvimento tecnológico a nível do mundo industrial, aquilo tudo que a nossa cidade precisa, do transporte, né? Como a gente melhor inserir as pessoas de Aracaju nesse contexto mundial. Um beijo no coração. A vida continua. Que legal. E onde a gente consegue encontrar a senhora nas redes sociais? Já deu os arrobas aí. Veja aí. Veja aí. Você volta com ela no coração e ela finaliza. Veja aí. Mas gostou? Tá, foi legal? Maravilha. Foi? Coisa boa. Valeu, querida. Volta no coração. Um beijo no coração e a gente está aí, disponível para servir a gente aracajuana, seja onde for. Contamos com você. Um abraço. E aí, Conceição, antes da gente terminar, já fala pro pessoal os arrobas, onde a gente pode encontrar, né, nas redes sociais, que eu sei que a senhora tá ali também, né? Então, C Conceição V Vieira, @gmail.com e
Conceição Vieira Oficial no Instagram, no Face, no YouTube. Conceição Vieira Oficial. Então, estamos aí, aguardando você. Vá Que lá, maravilha. confirme, dê um cliquezinho, chegue junto. De vez em quando também eu gosto de tratar de uns temas, né? Uns temas da atualidade, da vida e tal, das nossas conquistas e sofrimentos. Contamos com você. Conceição, pega aqui. Muito. Caiu. Parou de gravar não, né? Não. Tá. A gente pega aqui na mão. Boa. Termina aqui. Conceição, ó, muito obrigado. Eu acho que termino mais um episódio com papel, assim, de dever cumprido. Contar a sua história, mostrar para o povo da internet, do mundo, a história dessa mulher guerreira, dessa negra aí que sempre teve orgulho de quem foi, dos seus e sempre buscou ajudar as pessoas. Então, muito obrigado, pessoalmente, enquanto David, por tudo que a senhora se dispôs a ouvir e ajudar a nossa causa, sabe? E pela Badalando também, que a coisa que eu represento é o meu sonho. Você cuida das pessoas, né, através dos seus da sua caminhada na política, né, de todos os projetos que você fez, e eu ajudo também as pessoas, né, principalmente a galera da arte, através aqui da Badalando, e sou muito grato para as pessoas que ajudam a construir, que a gente não chega em lugar nenhum sozinho, viu? Verdade. Continue badalando. Continue sempre. Bom, galera, é isso. Mais um episódio concluído com sucesso. Ó, foi uma delícia. Quantos ensinamentos, quantas passagens. Então, é aquele... Sempre chego, né? É engraçado, né? Todo episódio eu chego assim, nessa felicidade, porque realmente estou entregando para vocês, né, esses registros para que você possa conhecer quantas pessoas a gente tem incríveis que fazem a história do nosso estado, a história da nossa cidade, enfim, que fazem e acontece. Então, se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe seu comentário. Se você quiser fazer alguma pergunta para Conceição, deixa, a gente manda para ela responde, né? Siga a gente nas redes sociais, @soubadalando, a minha rede social é @David Gonçalves. Tudo vai estar aqui também nos comentários, na descrição aqui abaixo. E eu espero vocês no próximo episódio. Ó, fica bem. Até logo.